Fala, minha família, mais um episódio aqui do nosso Profcast e para variar, na verdade, para não variar, eu começar agradecendo a vocês pela audiência. Deu uma estourada de inscritos aí, né, Salinas? Muito boa. A gente foi rapidamente de 8 mil inscritos para 17.500 na data da gravação. Quase batendo 20 mil na data dessa gravação. Sim. Com certeza, com esse episódio, nós vamos chegar aos 20 mil e aquele pedido de sempre. Deixe seu comentário. E não deixe de nos seguir no Instagram também, @ProfcastOficial, igual aqui o do YouTube. É legal também aproveitar e agradecer pelos 11,7 mil inscritos, seguidores no Instagram, o que torna a gente apenas 389 mil seguidores abaixo da nossa convidada aqui. Estamos chegando lá. Estamos chegando. Vai virar, galera. E hoje, a Braba. Na casa presente. Ah, mas é muito bem-vinda. Muito obrigado. Fala, galera presença. maravilhosa. Opa. Tudo bem, gente? Pô, muito melhor agora. Prazer é todo meu. Pô, que isso. Apresente-se caso alguém não te conheça, que eu acho difícil. Imagina, impossível. Com certeza. Eu sou a professora Carol Mendonça, professora de língua portuguesa do canal Português para Desesperados, da vida, do mundo, diretamente de Mesquita. Bom, Baixada Cruel. É isso aí. Muito bom. Professora, quando surgiu a sua paixão e a sua devoção pela língua portuguesa? No ensino médio. No ensino médio, eu tive bons professores, excelentes professores, professores amigos, professores de referência. E ali eu vi que, de repente, eu poderia tentar fazer parecido, né, com os meus mestres ali. Eu acho que foi o terceiro ano do ensino médio é quando a gente fica assim, né? O que eu vou fazer agora? Pra onde que eu vou? Você tinha alguma ideia? Eu queria ser militar na época. Fazia cursinho na Baixada, né? Existe esse movimento ainda com muita força no Rio de Janeiro, especificamente na Baixada também. Aí depois corre um pouco ali pra Madureira, né? Fervendo esse movimento dos concursos militares. E na época foi o que me alcançou, foi a oportunidade que me chegou. Eu falo muito sobre isso, sobre o quanto às vezes a galera não sabe das provas, a galera não sabe das oportunidades e muito menos de como começar, de como fazer, de como estudar. Então os vídeos que eu tenho que tem mais alcance são esses, de como começar, como fazer, como organizar, são os mais. Real, e às vezes pelas pessoas não terem essa noção, elas pesquisam isso, né? Como tananã, como total. fazer alguma coisa. Eu dou aula numa escola da Baixada também, só que é bem mais longe que Mesquita, lá em Queimados. Mas Mesquita é longe, depende da referência. Mesquita é longe. Ele está sendo Não, mas etnocêntrico. Se você estiver em Nilópolis, é do lado. Eu morava perto de Mesquita. Se você estiver em Mesquita, é ali. Já chegou. Eu morava perto de Mesquita, eu morava em Ricardo de Albuquerque. Então, Ricardo é longe. Ricardo é longe. Longe Não. não para quem mora em Ricardo. Exato. Eu discordo desses referenciais aí. Depende da referência sempre. E lá, a saída dos meus alunos é ser militar, só que eles não sabem como ser militar. Para eles é só você se alistar. Para eles a única entrada do militarismo é essa, se alistando e sendo um soldado e depois, enfim, seguindo carreira ali. Eles não sabem que tem prova para isso. Eu lembro que quando eu estava no 9º ano, que era a 8ª série ainda, na minha época. Denuncia a idade não, hein? Denuncia a idade. 8ª série. Aí o dono de cursinho foi lá e falou, gente, tem uma prova da Marinha, quem passa nessa prova faz uma viagem de ouro. Pronto. E a gente, eita, Inxalá, na época era o Clone que passava, aí a gente, caraca, uma viagem de ouro e tal. Uma coisa que a gente nunca tinha escutado falar. Na época, eu acho que menina não podia fazer a prova ainda do Colégio Naval. Eu acho que não. Na época não. E aí, mas poxa, tinha já esse rumor, né, que talvez a gente pudesse fazer quando chegasse a época, aquela coisa toda, aí comecei. E ali fui ver o que meninas poderiam fazer e tal, e comecei a estudar. Na época, acho que para a prova de sargento especialista da aeronáutica, porque tinha menos matemática, com todo respeito aqui, não querendo ofender ninguém, né? Mas a gente Você corre... quer comprar uma briga, mas... Não, a gente tem que ver o que né? O que claro, pô. O que é mais, mais propício. E na época eu falei, pô, isso aqui tem matemática, tem física, mas não é igual às provas de oficial e tal. Eu acho que eu vou por aqui e tal. Você pegou ESA, né? A prova da ESA. Da EA, que era da aeronáutica. Da aeronáutica, da verdade. Aí eu peguei, comecei a estudar. Mas também fiz as provas para oficial, fiz vestibular, fiz tudo. E aí eu fiquei na reserva da EA. E no mesmo dia da concentração intermediária da EA, era o dia da UERJ, do vestibular que eu tinha tentado para letras, de caô. Falei assim, vou fazer, eu tô estudando, tô toda ferrada aqui mesmo, vou fazer vestibular da UERJ. E aí, não sabia
qual curso tentar, e o meu professor, que era meu fichamento, o Igor Martins, um beijo pro Igor, que é meu grande mestre, ele falou assim, cara, faz letras, tenta pra letras, você gosta tanto, você manda tão bem e tal. E a gente, né, sempre com essa mentalidade de se eu sou bom, eu invisto aqui. Eu vou viver aqui, eu vou ficar aqui e eu vou correr muito do que eu sou ruim e tal. Então, eu peguei e falei, tá bom, vou fazer. Não vou passar mesmo, nem estudo pra vestibular, nem sei biologia, nem sei nada, não sei o que. Fiz uma boa prova, consegui. Aí lá era titular. Falei, cara, acho que eu vou lá. Não vou na que eu sou reserva, não. Aí fui. Aí... pisquei, tô aqui, tem uns 12 anos isso. Cara, que maravilha. Agora, uma coisa que dá pra reparar, né? É que a preparação pro militar, ela, não sei se mudou hoje, mas pelo menos na época que eu era adolescente, o tipo de português era um português muito diferente do que se já começava a se praticar nos vestibulares. A UERJ, na época a UF, o FRJ, que os vestibulares eram separados, Enem, né? O próprio Enem. Eles começaram a ir numa outra direção, né? Mais contextualizada, mais multidisciplinar. E eu lembro que o militar, com todo respeito à prova, né? E eles com certeza fazem isso com um propósito específico que é deles e não dá pra criticar. Mas pelo menos na época que eu estudava, era muito decoreba, tipo assim, voltado pra ortografia, óbolo ou óbolo, a parte da gramática, mas eu não sei, eu tenho a sensação de que essa transição talvez não tenha sido muito elementar para você, ou melhor, o português que você estudou não foi exatamente o português que você começou a fazer na faculdade de letras, né? Nesse sentido, assim, né? O português da faculdade de letras? Eu tô procurando até hoje o português da faculdade de letras. Que português? Olha, mas é legal falar matemática, isso. cara. É mesmo? É a mesma coisa. Gente, mas eu recebo muito esse tipo de mensagem. Pô, eu vou te falar, Carol, eu convivo com uma galera hoje, porque assim, hoje eu dou bem menos aula e eu convivo com o pessoal do mercado digital, do marketing digital e tudo mais. E tem pessoas de diversas graduações e todo mundo fala exatamente a mesma coisa, é bizarro. Você não tem a sua profissão no seu curso de universidade. É uma distância surreal da sala de aula, muito grande. Né? O que exatamente você faz no curso de letras? Aliás, você fez letras o quê? Eu comecei na UERJ com português e literatura brasileira, mas depois eu pedi transferência para conseguir me formar devido, né, às questões que aconteciam na UERJ na época e a minha vida também. E eu acabei me habilitando em português e inglês. Fiz uma gambiarra braba, né? Eliminei o que eu já tinha feito lá, puxei pra cá e acabei fazendo inglês, mas eu adorei fazer o inglês, literatura inglesa, eu adorei também. Não trabalho com isso, mas eu gostei muito de fazer. Cara, na faculdade a gente tem muita teoria e muita discussão, né? Eu lembro que a maior discussão lá na UERJ, por exemplo, era o que é uma obra literária e o que não é uma obra literária. E nós estudamos ali, eu fiz pelo menos uns 5 semestres discutindo isso e a resposta é que não tem como responder isso, entendeu? Nossa. Foi incrível. Mas é a discussão por ela mesma, né? Sim. É você ser capaz também de mediar discussões na sala de aula. Isso é uma coisa muito da academia também, de ter uma discussão ali que é uma discussão por si própria, ela é autossuficiente. O objetivo é a discussão, né? O objetivo é a discussão. Eu tinha um professor, o Júlio, que ele é maravilhoso, e toda aula ele começava assim, o que é literatura para vocês? Toda aula. 6 semestres. E não chegamos a lugar algum, porque realmente limitar o que é e o que não é um serviço para quem? Quem tem esse gabarito, né? De dizer que o que você escreve é bom ou é ruim, ou se enquadra ou não se enquadra. Sabe uma coisa que isso me lembra? Isso me lembra a tentativa de definir matemática. O que é matemática para você, Carol? Para mim, talvez uma punição que a vida me dê. Acertou, miserável. Isso. Não, eu respeito muito a matemática. Eu admiro muito quem domina, quem faz as contas muito rápido. Um dos grandes problemas que as pessoas têm em matemática é talvez solucionado junto com língua portuguesa, que é a capacidade de extrair as informações do enunciado. Além de tudo, vocês ainda jogam pra mim. Quando não dá, a pessoa você não entendeu porque você não compreendeu. Sim. Aí a culpa é minha. A culpa é sua. Mas é verdade, é o modelo do Jorge Polya que a gente já falou, né? Naquele Esse é o podcast, ponto. Né? Matemática é fácil, difícil é português, é o que tá escrito. Eu vejo, eu percebo. Mas eu realmente... Não, mas é uma parada que eu ainda vou vencer na minha vida. Eu sempre corri, mas eu ainda vou encarar. Sabe, assim, uma base mais sólida em relação à matemática. Porque como eu encontrei outros caminhos, eu simplesmente deixei pra lá. Não só matemática, como tudo que envolvesse matemática. Bom, pelo menos você é amiga de todos os youtubers, né?
É só você chegar e você não precisa assinar a plataforma de ninguém. Você liga pro Curió, fala, Curió, me explica isso aqui. Curió, falou, friend, libera aí, friend. me dá um login assim, pelo amor de Deus. Porcentagem aqui tá complicada, aí pronto. Mas é uma parada muito, muito engraçada. A maturidade vem pra realmente a gente aprender, né? E tem algumas coisas que a vida vai te cobrar, uma hora ou outra. Tudo bem que, poxa, não tem problema nenhum eu na minha vida usar uma calculadora, não tem problema nenhum eu fazer eu ter calma, né? E na escola é aquela coisa que você tem que, você sabe ou você não sabe, vai fazer, não vai fazer e tal. Inclusive, até uma parada, né, que é muito discutida, a maneira como a gente aprende matemática. A gente até resenhou um pouquinho aqui antes. E isso acontece muito. Eu percebi isso enquanto aluno, só que assim, eu mandava bem em matemática, então isso não me incomodava tanto. Mas eu via isso nos meus colegas e enquanto professor mais ainda. Isso acontece muito com matemática, especificamente. Mas se a gente parar pra pensar, numa aula de língua portuguesa em que a gente tem um foco em ortografia, por exemplo. Eu mesma coloco os desafios lá. É com X, é com CH, o charutinho, não sei o quê. Beleza, é legal a pessoa saber de cabeça, mas não tem problema nenhum a pessoa pesquisar. Nenhum. Hoje em segundos a gente descobre isso ali no Google. Exato. Só que, o que acontece? Não tem uma educação nesse sentido, que ensine, incentive o aluno ou a pessoa, né, o cidadão a utilizar a ferramenta dessa maneira, que ele seja curioso nesse sentido, legal, que ele tenha essa preocupação. Então, é uma coisa pra gente ver também, né, pra sala de aula. Foi ontem, inclusive, eu passei um exercício lá para os alunos que é o quadrado mágico, que se chama, que é um quadrado dividido em 9 quadradinhos, tipo essa parede aqui, e eles têm que preencher os quadradinhos com números de 1 até 9, e a soma tem sempre que dar 15. Então, assim, não é fácil, porque é por pesquisa. Não tem como você resolver. Então, você vai testar, colocar os números numa ordem, vai ter que apagar, vai ter que fazer e refazer. E a maior dificuldade dos alunos nesse tipo de exercício é, de fato, pesquisar. Porque ele não sabe. Ele fala assim, pô, professor, como é que eu vou saber qual é a resposta? Como é que faz? Não tem como é que faz. É pesquisa, tem que tentar. É tentativa e erro. Né? E a gente estava falando antes aqui, né, de um problema que bombou aí no Twitter, até dos R$950 e tal. Sim. Dá pra fazer por tentativa e erro também? Dá, eu faria por tentativa e erro. Pra quem não sabe o que é um probleminha que apareceu aí. Eu não sei quem foi o professor, não me lembro. Também não. Mas um Google rápido a gente acha. Aí ele fala o seguinte, o problema é, juntos temos R$1.000 e eu tenho 950 a mais do que você. Então você tem quanto? E aí, meu filho? A porrada estancou a semana inteira. Galera, dá Porrada pausa aí, comeu. Responde aí nos comentários. Se Responde você sabe. nos comentários, Quero ver tá? se tu é cria. Então, professora, isso aí é uma classe de problema. Isso acontece muito em matemática, né? A matemática, na verdade, é uma linguagem de padrões, né? Então, isso é uma classe de problema. Esse problema ele não foi inventado por esse professor. É uma reedição de uma classe de problemas que já é bem antiga, já é bem conhecida. Então, eu, por exemplo, fui exposto a esse problema na infância num livrinho de aventuras fantásticas, que eu não vou... Enfim, galera, é antigo. Quem sabe, sabe, né? E aí, é um probleminha mesmo, assim, é uma charada, né? E uma vez que você entende essa classe de problemas, uma vez que você entende a mecânica da solução, você não erra mais, entendeu? Sim. Isso acontece muito, né? Sabe que eu lembro também da época de cursinho? Que... Eu lembrei disso agora, fiquei até feliz. Que eu tinha muita dificuldade, muito medo. E, inclusive, às vezes tinha um professor lenda, aquele professor do colégio. Sempre tem. Que chegou brabo e tal. Começava a aula do cara, eu não entendia nada. Só que todo mundo falando assim, esse cara que aula e tal. E eu falava assim, cacete, eu devo ser muito burra, porque eu não tô entendendo nada. E me faltava a base, né? O cara despontava, o cara realmente voava. Hoje é meu amigo e tal, mas na época eu falo, cara, tu me quebrou muito, tu acabou comigo. E me faltava aquela base. Mas eu lembro que, persistindo, eu comecei a aprender alguma coisa, comecei a gostar. E não existe sensação melhor do que você conseguir resolver uma folhinha de uma matéria que você nunca tinha conseguido. Eu acho que foi uma aula de geometria. Que de toda essa parte das trevas é o que eu gosto um pouquinho mais. É mais legal, é mais divertido, isso é difícil acontecer, sabia? Porque a galera tem dificuldade em geometria. Mas é legal. Geometria é divertido. Uma vez que você consegue pegar o raciocínio ali, é legal. Bom, é opinião, né? Isso aí vai de cada um. Mas sabe uma coisa que me chama muita atenção, Carol? É que você falou que você fez pré-militar, né? Sim. E esses concursos de militar, todos eles pedem matemática, né? Básica.
por exemplo, essa agente especialista, ela tem um edital igualzinho em português. Ele é muito extenso. Tá. Mas tudo que cai assim. Numa profundidade baixa. E eu não tô falando mal da prova, não. A prova é muito boa, a prova é bem elaborada, ela realmente é abrangente. Então, você precisa estudar muito para poder passar na prova. Só que é um nível ali acessível, vamos dizer assim. Tá. E nesse nível você conseguia mandar bem. Bem uma palavra. Não, assim, bem na é muito época forte, eu me virava. Assim, porque quando a gente quer passar numa prova, né, a gente tem que aprender a matéria e tem que aprender a fazer prova. São duas habilidades diferentes. Aí quando você aprende a fazer prova, você conhece ali como é que costuma vir. E isso que você falou, dessa diferença, né, das provas militares, é algo que é muito legal pro professor, porque a gente consegue meio que falar o que vai cair na prova. Porque é repetitivo. Eu amo isso, é muito bom. Ele vai trocar a frase, mas vai perguntar a mesma coisa. Ou vai perguntar diferente na mesma frase até, às vezes. Que é a questão da classe de problema que a gente falou, né? São as mesmas classes de problemas. Né? Exato. É muito diferente uma aula do pré-militar de uma aula do pré-vestibular. Legal. O pré-vestibular, você tem que botar uma religião junto. O cara tem que ter fé também. Ele tem que trabalhar ali muita coisa, sabe? No pré-militar, a gente consegue direcionar um pouquinho mais. Tanto que a cultura de pré-militar e de concurso público também tem muito esse lance da importância do edital. Pré-vestibular ninguém vai ler o edital, pô. Faz todo sentido. Pré-vestibular você já sabe o que possivelmente vai cair e ninguém vai ficar preso no edital. Pô, quem vai ler o edital do Enem? Pergunta pro concurseiro o que ele faz quando lança o edital. O concurseiro baixa e lê o edital inteiro. Lê o edital. Tudo. De cabo a rabo, né? Mas sabe que língua portuguesa tem essa questão. Não sei nas outras matérias, acredito que um pouquinho deve ter também. Eu fiz, inclusive, um intensivo aí, gratuito, no mês passado, na semana do carnaval. Fiz o bloco dos aprovados lá no canal. Inclusive tá disponível, quem quiser assistir tá lá. E aí, a primeira aula foi essa análise de edital. Aí eu coloquei o edital da SpaceX, prova pra galera que vai ser oficial do Exército, né? Que vai pra AMAN depois. E coloquei o edital do Banco do Brasil. No Banco do Brasil veio escrito assim, tem uns 7, 9 no máximo tópicos. Aí vem assim, por exemplo, semântica. Pouca coisa, né? Semântica. Aí vem assim, morfologia. Ortografia. Só. O da SpaceX vem assim, morfologia, estudo das classes de palavras, substantivo, adjetivo, pronome, advérbio, flexão, uso e questões, ainda vem assim, e questões. Aí eu mostrei para os alunos que, além de ler o edital, a gente precisa compreender o edital. E em língua portuguesa, normalmente é tudo que você tem que estudar. Tipo matemática. Tudo. Tudo. E o básico, o que é o básico? Tudo. Mas ainda assim eu vejo uma diferença muito grande, porque, não sei, português no fim do dia é um corpo só de conhecimento, tá lá na gramática, né? No limite, assim, na minha visão. Se o cara tem um bom nível de interpretação e ele conhece a gramática no nível bem razoável, ele se sai bem em qualquer prova, né? Isso é muito exagero? Cara, eu vou te falar. Essas provas que têm a pegada comunicativa, elas se apresentam de forma muito mais complicada para os alunos hoje. Porque existe, sim, uma questão de interpretação que a gente vê nas redes sociais evidenciada. Você posta uma coisa, as pessoas não conseguem compreender o que você postou. E tá cada vez pior, né, Carol? Tá piorando. Tá, porque a gente não consegue desenvolver mais, né? É difícil melhorar essa parte, né? Eu acho que é muito possível. A gente nunca teve tanta informação disponível, né? A gente tá nadando e os alunos estão se afogando em informação. Esse é o ponto. Mas eu acredito que dá para reverter, dá pra gente orientar programas incríveis como este, do qual participo neste momento. Nossa, mas já recebemos um elogio desse? Ué, mas não é verdade? Não, uma coisa que eu vejo eu fico me comparando quando eu era aluno, né? Não assim para comparar de comportamento, nada disso, porque o mundo mudou mesmo. Mas assim, a capacidade de interpretação de fato parece que diminuiu, porque as pessoas começam a ler, elas já querem responder o que elas estão lendo sem dar meio segundo para pensar no que ela leu ali. Talvez até por ansiedade mesmo, que a ansiedade aumentou muito, né? Então essa ansiedade exacerbada que existe, as pessoas não conseguem interpretar. Então às vezes você vê alguma coisa na internet, no Twitter, né, que você falou que curte, porrada come ali nos comentários porque alguém simplesmente não conseguiu interpretar um tweet que alguém colocou, que outro colocou, né? Ou melhor, aí eu entro numa questão muito interessante também, Carol, já que você gosta de Twitter, né? Eu acho que foi o Luiz Pondé. Ele disse que o processo
que o Twitter é um lugar antiterapêutico. Olha que interessante, Trino, olha que interessante, Carol. Porque ele fala o seguinte, se você vai pra terapia, você entendeu, né? Se você vai pra terapia, todo o processo do terapeuta de dizer, cara, mas a sua mãe fez isso com você, mas foi com uma intenção de cuidar de você, de proteger. O terapeuta sempre vai tentar extrair daqueles contextos, sabe, o melhor das pessoas, porque isso faz parte do tratamento, da ideia de tratamento, né? E o Twitter é o contrário. Se alguém conseguir extrair alguma interpretação, por mais vaga que seja pra te destruir, te cancelar, te deixar na M, os caras vão fazer isso. Eles vão te destruir, vão te deixar na M. E eu acho que as redes sociais todas fazem isso, mas o Twitter tem uma evidência ali rápida, né? E, na minha visão também, Carol, porque o Twitter ele foi feito para ser um battlefield, um campo de batalha mesmo, de ideias, né? Por exemplo, no YouTube, se a gente recebe no nosso canal uma opinião muito babaca, um comentário muito escroto, a gente bloqueia o cara, como aconteceu. Aconteceu uma vez, eu bloqueei o cara. Foda-se, desculpa, mas não tem nem conversa, entendeu? Pode xingar aqui? Pode. Caralho, que legal. Pode. Nunca pode. Aqui Não, pode. pode sim. Aqui pode. Aqui é liberado, pô. Sempre que a gente está vendo a revisão do Google, o Google ele faz uma revisão para ver se a monetização vai ativar ou não, né? Sempre, cara, nos nossos episódios assim, uma restrição encontrada, que é um palavrãozinho que a gente mete então ali. Não, mas depois ele tira. Catapimbas. Catapoftes. Pombas. Nossa. Interjeições. Alô, galera, tô falando aqui em critério de exemplo da classe gramatical. Interjeição, a expressão da emoção no ato. Mas entendeu? é isso. Como trocar um porra por um... Cara, não fica Chongas. queimando, não precisa queimar palavrões também. mas esse foi bem enfático pra dar um pizinho ali nele. Esse foi pontual. Tá bom. Falou cancelamento, tu já foi cancelada, Carol? Eu? É. Não sei nem se eu fui instalada. Se o pessoal me baixou. Não fizeram download. Porque o cancelamento, ele é feito por um grupo sempre, né? Não, um hatezinho, né? Receber uma chuvinha ali uma chuvinha, que pode ser uma tempestade também. Se você não tiver terapeutizado, uma chuvinha vira uma tempestade na rede social, né? Pra você. O que acontece? Eu, no início ali, quando eu comecei a trabalhar com o Instagram, eu recebia muitos comentários, né? Normal ali, legal. Até porque eu obrigava meus alunos a comentarem. Um beijo pra toda a galera que tava comigo em sala de aula presencial na época. Que se não participasse, não passava de ano. Tô zoando, mais ou menos. Aí... mas me apoiaram muito, né? Inclusive as famílias dos alunos. Já fica uma dica aqui para os professores que estão ouvindo que queiram começar um projeto. A base é quem você tem, quem tá contigo. Obriguem seus alunos a comentar. Eu produzia conteúdo para eles. Era pra galera do presencial. Eu dava aula em muitas escolas, muitos cursos e tal. Então, em todas as aulas eu falava que eu dava minha aula ali super completa, dentro da proposta da aula, mas eu falava, vai ter mais. Lá na rede social, vai ter revisão, vai ter simulado. Maneiro. Então a galera sempre apoiou muito. Inclusive foi assim que realmente cresceu. Eu ia te perguntar isso, se você ficou durante muito tempo dando aula presencial. Old school. Foi relativamente, assim, 6 anos, 7 anos. Pô, já aquela vida aquela batida de professor, 70 tempos na semana, manhã, tarde, noite, curso e tal, essa parada. Sábado e domingo, mas era garota, aguentava, suave. Projeto domingo, bora. Viradão, madrugada, cara. Bora. Isso era mó doideira, né? Era. Projeto domingo de manhã. Domingo de manhã. Aí domingo de manhã, hora aula, recebe na hora, sai rica da sala de aula. Passava na feira, meu pastel e ia. Cara, pois não. Eu já perdi uns 2 assuntos aqui, porque eu falo uma coisa em cima da outra. Não, mas tranquilo, isso é um podcast, isso é uma conversa. O mais importante O que a gente tava falando antes? Não, eu posso só fazer uma parte aqui. Eu posso só fazer uma parte. É impressionante. Finge que o podcast é seu. Entendi, vou fingir agora. Obrigado. Muito obrigado. É impressionante como todos esses youtubers que a gente recebe aqui, cara, eles têm o mesmo perfil dopaminérgico, já reparou? De vamos fazer. Você tá entendendo o que eu quero dizer? Dopaminérgico. É dopamina tônica que o pessoal fala, né? Que vocês têm uma quantidade natural de dopamina. Dopamina é um neurotransmissor que é de desejo, né? Aliado à vontade de fazer coisas. E se pegar o Curió, Joyce, né, Carol, tipo assim, o Ru. Tem que dar aula domingo, 6 horas da manhã, o Ru. Não é o Ru, cara. Não tá tudo bem. Cara, então, mas eu vou te falar uma parada. A galera que escolheu ser professor, a gente escolheu ser professor, fazer essa carreira de professor, dar aula, é uma parada que é muito boa.
Anima demais, mano. Eu acordava pra dar aula sábado de manhã em projeto muito feliz, cara. Isso é bizarro. Eu sei que falando é esquisito. Não, mas é Eu sei real. que é estranho, mas é real. Mas o maneiro também é que a Carol leva isso pro digital. Essa galera também leva, né? Tipo, Leva. dá pra ver que você tem gosto de fazer aquilo que você faz, né, cara? Eu acho importante, eu falo muito sobre isso com os alunos também. Uma coisa que a gente tem que fazer e que normalmente a gente faz mais do que qualquer outra coisa na vida, não pode ser triste. Porque como que eu vou fazer 48 tempos de aula na semana chateada porque tô fazendo aquilo? Eu vou deprimir, não vai ter pra onde correr. Então, tô estudando pra concurso, eu estudo, sei lá, 5 horas, 8 horas por dia eu estudo puto, estudo chateado. Pô, não vai. Foi mal. Estudo tristonho. Estudo sem vontade de cansar, taciturno. sem vontade de cantar macambúzio e sorumbático, né? Capenga. Não vai dar. Então, porque você vai deprimir. A gente precisa encontrar alegria. Não, inclusive, eu falo pra eles, força, cara. Força isso. Que daqui a pouco começa no automático a você ficar cria um pouco hábito, melhor. né? Não vai, talvez não seja, né? Poxa, Tipo, o que te dá mais empolgação maravilhoso, no mundo. Nossa, mas, uau. poxa, força. É o mesmo com exercício físico, é o mesmo com uma prática que você quer Sim. colocar Formação na de sua hábito, vida. de maneira geral. Né? E aí, é muito isso. Mas eu sou uma pessoa dopaminérgica, gostei. Eu descobri hoje que eu sou. Dá pra perceber. Esse adjetivo, não, eu sou mesmo. Não só você, como aquele molequinho lourinho que você bota pra dançar nos desafios, né? O churrasco, eu Não. sou muito fã dele. Não, eu não que- conheço ele, não. É Seu aquele- corpo suado e você fosse mais de mim. Quem é esse moleque, cara? Eu sei lá, eu adoro ele. Cara, Adoro. churrasco foi uma... Inclusive, churrasquinho, a gente vai dar um jeito de chamar o churrasco aqui pra falar como é que ele é Ah, o na nome escola. dele é Churrasco? Agora, é churrasco com X. Churrasco Que com X. legal, cara. Churrasco. Ah, que legal. Agora ele tá estouradão, né? Tá estouradão, o churrasco tá estourado. Eu gosto desde o começo. Se eu soubesse, também tinha corrido atrás dele antes. Pois Porque ele é. é do Rio. Ele é daqui do Rio. Professora, eu tive uma ideia aqui. Ai, meu Deus. Eu lembrei aqui da dança do churrasquinho. Então vamos fazer. No final do programa, que não será agora e não será em breve, Aham. tá? A gente vai fazer um desafio pra você, tá? Aham. Então o desafio é o seguinte, aí você aproveita, vai pensando, não precisa dar resposta agora, tá? Mas o desafio é o seguinte, eu e o Trindade, a gente bolou uma pergunta aqui, especial, a gente vai fazer pra você. Se você responder corretamente, você ganhou o desafio. Eu e o Trindade vamos ter que dançar uma música do TikTok, a sua escolha. Pode ser até do churrasquinho, né? Pode ser até do É churrasquinho. difícil essa. difícil. Não, Mas aí tem que ser um vocês se negócio. viram. Não, É. a gente se vira. E se você perder o desafio, ou seja, se você não responder corretamente a pergunta, você vai ter que dançar o TikTok que a gente escolher. Então, você aceita o desafio? Aceito. Bem. E pra gente dançar todo mundo junto, tem que fazer o quê? Você ganha. Você. No final vai acabar dançando todo mundo junto, né? Não, eu vou responder errado já, de cara. Olha eu já correndo, né, na resposta. Não, vou responder errado de propósito. Entendi. E aí Não. eu mando. Beleza. Topo, claro. Aceito. Beleza, então. Então já tá aceito. Então, no final, a gente vai ter o adorável desafio. Vocês me perguntaram se eu já sofri o hate, o cancelamento É, e porque tal. você tinha sido Twitter, cancelado. Isso. Callback, Que é isso. importante voltar nisso, porque eu acho que é Beleza. uma parada maneira. Legal. Eu recebia lá muitos comentários dos alunos que me apoiavam ali e tal, e começou também a alcançar uma pessoa outra que eu não sei quem era, aquela coisa toda, muitos comentários, maior galera me dando maior força, muito bom, que conteúdo, que mulher, coisa e tal. Eu tava nem aí. Aí uma pessoa ia lá e falava assim, que ridícula. Isso quebra, né, cara? Achei que era professora, mas é palhaça. Eu em depressão uma semana. Bizarro. No começo. Aí depois eu falei, cara, não pode ser assim, né? Por que a gente é assim? Por que a gente faz isso? Eu falo tanto com os alunos sobre isso, que eles precisam acreditar neles, que, né, a gente precisa guardar no coração o que é bom, guardar no coração aquilo que faz bem, e o que não faz bem a gente precisa saber filtrar. Eu falo isso pros alunos sempre, e eu não tô fazendo isso. Não tô conseguindo fazer. Levei pra minha terapia, isso aí também. E aí depois eu abstraí. Porque vai ter, não tem jeito. Não tem como. Não E tem assim, é jeito. bizarro que esse tipo de comentário no início, quando... No início não, né? Sempre que vem, é de uma pessoa que você não faz ideia de quem essa pessoa seja. E a gente é involuntário, você dá importância pra aquilo. Às vezes a pessoa escreveu e ela nem lembra que ela escreveu. Não, e você isso. tá marcado por aquilo Ela ali. viu aquilo ali, botou pra descontar ali, porque ela é hater mesmo da internet. É isso aí. E ela fez isso em 15 vídeos, 20 vídeos. Aham. É isso aí. E você fica remoendo aquilo ali, às vezes, a semana Sim. toda, o mês, aí você Uhum. lembra, pô, mas aquela pessoa falou que eu sou palhaça. Aí, pô, será que eu sou palhaça mesmo? É. Então, e tem gente que, Será? tipo, Será que eu sou palhaça? Me pitando. pintando, né? Aquele memezinho do botando a peruca. Será? E tem gente que
deixa de criar conteúdo por causa disso. Sim, pra caramba. A Joyce falou Tem que ficou uns muita 2 gente. anos parada, não foi isso? Foi Porque ela tem o estilo dela, né? Uma pessoa muito, muito dopaminérgica. dopaminérgica, demais, assim, demais da conta. Mas nesse estilo dela, ela é muito boa no que faz de fato, né? Ela começou a sofrer muito ataque de hater e ela ficou desestimulada, cara. E ela demorou uns 2 anos pra ela conseguir se recuperar e voltar a postar, entendeu? Porque Acontece. a internet é um nível de exposição que a gente não tá acostumado no dia a dia. Uhum. Tipo, normal, né? Então, às vezes você tem um nível de exposição ali para, sei lá, 15 alunos, 30, 40 alunos, dependendo do que for, que dificilmente vão te dar um hate ao vivo. Dificilmente um aluno vai chegar para você durante a aula e falar assim, eu não pô, sei e se é tal. tão difícil não, hein? Hoje talvez mais fácil, né? Hoje... Eu sempre tive sorte, ou sempre me posicionei de uma maneira que foi bacana, que deu certo, mas a gente escuta muita coisa, né? Aham. Tava conversando ontem com uma ex-aluna que é professora agora, e ela tava contando alguns cenários, algumas situações, falando, tipo, de assédio, Uhum. de qual é o limite, né, da brincadeira pro assédio. E aí a gente trocando uma ideia, e ela falou assim, você passou alguma coisa assim na sala? Eu falei, cara, não. Eu comecei muito nova na sala de aula, tinha alunos mais velhos do que eu, mas eu nunca tive problema com aluno. E aí ela falou assim, pô, não sei se eu tô fazendo alguma coisa errada. Eu falei assim, cara, talvez não, talvez seja assim. Talvez sim, é bom você avaliar, Exato. fazer aquela autoavaliação, mas a galera tá pra frente, né? Tá. Os alunos, assim, tão pra frente. A galera tá um pouco sem filtro, confunde muitas coisas. Aí também falei, tenta não levar pro coração, tenta resolver profissionalmente, mas tenta, assim, são crianças. Às vezes tem idade, mas são crianças ali. Isso. A gente entra na sala, se você sentar pra ter uma aula com... Eu mesma. Sentar com as minhas amigas de graduação, aí a gente começa Acabou. a botar apelido uma na outra, falar da roupa do professor, e zoar, e não sei o quê. É assim. Então, são crianças. Você dá uma... Você retrocede quando você se coloca na posição de aluno. Então, respira com carinho, vê a melhor maneira de você resolver. Não deita, né? Como a gente fala. Não deixe isso acontecer. Mas vai dar certo. Então, eu aprendi isso aí. Sempre, o ser humano é nosso, né? A gente tem essa tendência a dar muito valor para o que é negativo. Para as palavras que são ruins, para quem não acredita na gente e tal. E quando é uma coisa boa, a gente, valeu. A gente não vê nem a sinceridade, talvez, daquilo ali. E aí foi melhorando. Mas eu tenho sorte também com os seguidores. Minha galera é muito legal. Minha comunidade é muito parceira. E eu já aprendi. Quando alguém vai lá e me desrespeita de alguma maneira... Porque, assim, a pessoa pode não gostar. A pessoa pode não concordar com o que você está falando. A pessoa só não pode te desrespeitar ali. Sim. Te esculachar como profissional na tua página, né? A troco de nada. A troco de nada, né? Então, assim... Pô, já aconteceu de eu fazer uma postagem com erro de português. Olha só. Olha só. O que eles querem, o que eles amam, Olha né? só. Eu fazia um conteúdo, teve uma época que eu contratei uma agência pra me ajudar. E aí eu mandava pra eles, mas não foram eles que erraram, não, fui eu mesma. Eu, na hora que enviei pra eles, digitei errado, ou errei, não sei. Né? E o conteúdo subiu. Cara. Faz parte, Claro, isso é o que eu mais falo. Toda vez que eu assumia uma turma, a primeira coisa é falar assim, gente, eu não sei nada. Eu trabalho com língua portuguesa todo dia há vários anos e sempre não tem uma semana da minha vida que eu não vejo um negócio que eu nunca tinha visto. Sim. Impressionante. Língua portuguesa é uma parada muito... todo professor tem isso, né? Dentro do seu mundo ali de objeto de estudo, de análise, dependendo da área em que ele vai atuar. Só que língua portuguesa, além de já ter isso tudo, ela ainda muda, ela ainda evolui, ela se modifica dentro de um espaço específico. Não tem condição de eu saber tudo. Mas eu tô me colocando aqui como uma ferramenta para vocês, uma facilitadora. Qualquer coisa que vocês quiserem, Legal. que eu não saiba, eu vou dar o meu gás, eu vou dar o meu melhor pra aprender e facilitar pra vocês. Explicar pra vocês de uma maneira legal. Combinado? Combinado, beleza. Aí já dispo ali toda essa vaidade, o medo de errar. Não tem problema se errar. Isso é bom pra caramba, né? Porque tem um professor que faz exatamente o contrário. Que chega ali como o detentor de todo o conhecimento e se veste com a vaidade e aí ele não dá espaço pra erro, pô. Eu não tenho coragem, não. Eu também não. Tem Carol, uma galera que faz personagem. Professor é personagem. Professor é drag queen, brother. Professor é personagem. A gente monta ali, né, toda uma situação e você vai ter que sustentar. Vai que ter que você manda, né? Exatamente, vai ter que sustentar. Eu nunca tive essa... Nem vontade, nem coragem de broncar desse jeito. Uhum. Tem alguém aqui no Brasil que seja de fato uma referência em língua portuguesa, a ponto de essa experiência que você fala, né, de toda semana você vê alguma coisa que você nunca viu,
ser bem menos frequente pra essa pessoa? Tipo, a pessoa realmente conhece, domina muito, muito bem a gramática ou a língua portuguesa ou o que seja? Cara, tem meus ídolos, né? Só que se eles são drag queens também, verdadeiras ou falsas, eu não sei, né? Mas assim, uma grande referência pra mim é o Fernando Pestana, que tem também um trabalho na internet. É o cara que é a gramática mais vendida do Brasil. Ele é jovem também. Com todo respeito à galera que é o Evanildo Bechara, o professor Azeredo, são já cânones aí, já são lendas, né? Brasileiras que respeito também, mas o Pestana, ele é jovem, ele é da galera. Mais acessível, Ele é acessível, E aí, só que pra mim, assim, se eu tiver que perguntar alguma coisa pra alguém, uma pessoa que sabe tudo, a pessoa vai saber isso. Sem pestanejar. Opa! Boa! Callback. Ó, tem também o Rômulo Bolívar. Pô, conheço. Rômulo? Tive aula com ele. Cara, o Rômulo. Foi o cara que me fez entender português. O Rômulo, ele é assim. Rômulo, inclusive, eu quero você aqui, tá? Nesse podcast. Ele Tá convidado, é Rômulo. maravilhoso, ele é maravilhoso. Ele é incrível. Ele vem com certeza. E o Rômulo, assim, no dia que eu conheci, a gente. Inclusive, foi o dia que eu conheci o professor Fernando Pestana, o Sidney também. Sidney Martins, maravilhoso. E no dia que eu conheci, a gente sentou no amarelinho. Quer comer um negócio, tomar um negócio? A gente conversando e tal, e todo mundo de boa, só professor de português. E ele falava assim, de boa, na humildade, mas a garrafa, por que a garrafa do latim, garrafalha? Não sei, tô inventando, né? Garrafalha e tal. E falou assim, qual é desse maluco, cara? Por que ele tá fazendo isso? Aí depois eu fui ver que ele realmente é assim, ele sabe as coisas de memória e humilde, parceiro, abraça todo mundo, acolhe todo mundo, dá espaço pra todo mundo, é outra também, que é uma referência pra mim. Tive aula com o Fantástico. Rômulo no preparatório de concurso público. Eu fazia faculdade de matemática e eu queria ver como era uma prova de concurso público. E eu fazia o preparatório só. Eu queria ver, na verdade, como eram as aulas do preparatório, né? E aí eu tive aula com ele e com o Portela de matemática, Alexandre Portela. Doidão também. E o Rômulo, nesse preparatório, ele me fez conseguir enxergar português como matemática, com alguma lógica ali, com algum sentido, sem que eu tivesse que ficar só decorando as coisas. E, pô, a aula dele é muito boa, sensacional. muito boa. Eu ria demais o tempo inteiro na aula, eu aprendia de verdade. Falei com ele, cara, você me ensinou português de verdade. É muito bom, né? É. Muito gostoso. É porque assim, eu gosto de aprender, né? Então, Falei, isso... é muito gostoso, no caso, o Rômulo também. Mas é muito gostoso aprender. Com respeito ao Rômulo, ao esposo dele. Importante, Eu né? falei, é muito bom, é muito gostoso. Ficou solto esse gostoso. Né? Importante, né? Importante. Mas, amigo, você também é gostosíssimo. Eu não soube se a concordância era rígida ou atrativa. Ih, Ó! será não? Mas ele é sinistraço. Não, em para. Deu português. pra perceber, deu pra perceber. Não deu não. Depois do Tu vê que dopaminérgico, ele eu fala, falei, ele fiquei, fala várias palavras fiquei com a bonitas. foto dele. Garrafa do latim garrafalho. Essa eu decorei. Ele fala várias palavras bonitas. Garrafalho, moleque, garrafalho. Mas é brincadeira isso aí. Não guarda pra vida, não. Ele inventou. É. Mas tá bom, é válido. E aí, olha só. Eu gosto muito de perguntar sobre situações em sala de aula. Porque comecei fazendo engenharia, só que meus pais são professores. E eu fui tentar fugir ali, não propositalmente, é porque é aquilo, eu era bom em matemática e física e o que me sobrou foi fazer engenharia, né, do terceiro ano. Inclusive eu estudei no Colégio da Baixada Fluminense, lá em Nova Iguaçu. Fiz ensino médio lá. E aí, enfim, fiz 2 anos de engenharia, quando eu fazia licenciatura, desisti, me chamaram de doido, falaram que eu era maluco. Passar que eu ia fome, trabalhar coitado. E tal, igual um doido. Aham. Só que assim, o exemplo que eu tinha em casa, né, dos meus pais, eu não era multimilionário, mas também não era um passa-fome. Não faltava nada. Então, aquilo ali pra mim tava de boa. E, cara, quando eu comecei a dar aula, é aquela história que a gente tava falando, é viciante. É viciante se dar aula. Você sentiu falta de quando você saiu da sala de aula e ficou só na internet, tu sentiu falta de aula presencial? Eu sinto falta. Você sente eu falta sinto ainda? falta. Assim, o que acontece? Vamos à realidade, né, da profissão. Eu sinto falta desse contato com os alunos, desse retorno, da adrenalina também de você entrar. A sala de aula pra mim é um palco. A gente entra ali, eu sou a Britney. Britney tá antigo também, né? Eu sou quem? Pô, pegou Sou uma Taylor referência. Swift? Eu diria Dua Lipa. Que isso? Também? É matemática, português, cultura pop? Que isso? Aulas? Monstro. Não, a Dua Lipa, eu sou encantado pela Dua Lipa. Eu ia sair da Britney e ia falar Sandy, mas acho que a Sandy também já não tá agarrando. A Sandy... Nossa, Eu já amo a foi. Sandy, mas acho que...
A Dua Lipa e a música eu sou um churrasco. Entendi. Que isso? Eu sou o churrasco. Eu entro ali, eu acho que eu sou o churrasco. E é muito gostoso. Eu vivia muito aquilo ali com muito carinho de verdade. Eu senti muita falta. Por outro lado, trabalhar online amplifica a gente demais, Com né? certeza. Assim, a sala de aula é o Brasil, só Deus sabe. Que são o mundo. Aonde é que tá chegando esse conteúdo, isso é muito legal também. Existe um retorno também, um carinho também. Hoje mesmo eu postei lá nos stories do Instagram uma pessoa que disse assim, de manhã, uma moça que eu não me lembro de ter interagido com ela, depois eu fui até ver que eu já tinha interagido, mas aquele curti e tal, né, não peguei a pessoa e compreendi e vi a pessoa. E ela falou assim, oi, bom dia. Caraca, a sua notificação é a minha notificação preferida. Eu não tinha visto. Aí ela botou assim, cadê a Manu? Aí depois eu postei um negócio pra ela, agora sim. Aí eu falei, caramba, essa pessoa realmente, ela tá comigo aqui. Sim. Ela tá comigo, a gente tá junto. Aí eu fui conversar e tal, falei com ela. Então, existe essa troca, não é igual, mas ela existe também. E a flexibilidade de horários, né, pra eu poder conversar com vocês aqui hoje. Pois é. Eu não conseguiria fazer isso na época do presencial, porque eu realmente trabalhava muito pra ganhar um dinheiro. Porque a gente precisa, a gente quer também, né? O prestígio, que infelizmente a gente não alcança sempre quando a gente está limitado ao presencial. Não me entendam mal, não é que o professor do presencial não tem prestígio, ele deveria ter, como todos deveriam ter. Mas quando você está na rede social, você está no mundo do aluno. E eu lembro que quando eu comecei, estava na rede social e no presencial ainda. Aí eu chegava no colégio, aí eu era a Dua Lipa do colégio, porque eu tava no Instagram, eu tava fazendo as coisas que eles gostam de ver, né? Eu lembro quando estourou mais, ou pelo menos estourou pra mim o TikTok. Eu olhei e falei, não vou fazer essa merda. Chega demais. Aqui eu não vou. Falei, não vou fazer. Aqui eu não desço. Paguei com a língua. Hoje eu sou TikTok aberta. Uau. Não, TikTok é uma plataforma que fecha com o educador. Assim, Sim. já fiz projetos lá para eles e tal. E tem realmente essa consciência. Eles realmente querem que a parte do hashtag aprendi no TikTok cresça. E tal. Então, eu paguei com a língua. E pro aluno é muito legal ele ver, entendeu? Chegar e falar assim, professora, você tem um canal, a galera do Fundamental, você tem um canal no YouTube, eu também quero fazer, você me ensina, eu ensino. Na legal. época, né? Hoje eles devem estar fazendo, nascendo e fazendo. Manuela já deve ter, eu nem sei. Mas na época, você me ensina e tal, e troca. Professora, se inscreve lá no meu canal, eu sou Raposa_2233XX42. Tipo Eu falo, claro, mas tu vai escrever no meu? Vou, já tô inscrito. E tua Se mãe? inscreve Tua no mãe meu vai se inscrever antes. no meu? Mas eu me inscrevo em todos. Se você olhar lá, as minhas inscrições é divertidíssimo. Não, mas é pra É você só conseguir aquela- achar a pessoa, né? A tática é essa. Ela legal, se inscreve no legal. teu pra você catar ela lá e seguir de volta. Legal, É aquela legal. fotinha de desenho japonês com o nome com os 3 underline, ponto. Cara, esse é um negócio muito anômalo, assim, muito diferente da minha realidade, cara. O TikTok, pra mim, é um contexto que eu não consigo adentrar naquele troço lá, É cara. mesmo. É muito louco pra Mas mim. você sabe que lá você pode entrar com qualquer contexto. Qualquer conteúdo que você quiser, você entra lá. Você vai encontrar público. É incrível. É porque eu acho que Eu sou cadelinha do TikTok. Vamos falar na gíria do TikTok. Eu rendo pra eles porque é um fenômeno mesmo. eu acho que eu talvez tenha ficado muito impressionado com a quantidade de besteira que eu vejo lá, né? É uma coisa que me assusta, Tem me assusta muito, Tem. entendeu? Não, tem muita coisa. Me preocupa, Muita me assusta. aleatoriedade, né? Muita coisa que é contraproducente. Não é só improdutiva, é contraproducente, né? Sim. Não é você não ensinar a coisa certa, é você ensinar a coisa errada. Mas eu vou te falar, você indo ali, insistindo um pouquinho, caso você queira, o algoritmo rapidinho vai te satisfazer, porque eles são brabos pra caramba. Rapidinho você vai achar o conteúdo que você nem sabia que você queria. É um negócio assim Verdade. que assusta. Verdade. Assusta porque provavelmente deve ter conteúdo gospel lá, sei lá, né? Tem conteúdo Então de tudo lá. como é que o mesmo algoritmo que provê um monte de besteira pra uma pessoa, provê tipo só conteúdo religioso pra outra, conteúdo de culinária pra outra, e isso. algoritmo que gerencia isso, né? É. Eu acho isso bizarro demais. É demais. Mas é genial também, né? Dá medo, mas é genial. Dá medo, mas é genial. Isso que você falou do prestígio de sala de aula, a gente conversou aqui com o Gabriel Cabral, de Química, sabe quem é? E aí ele falou exatamente isso, ele falou, cara, chegou uma época que eu chegava na escola, na sala de aula, e a galera meio que, tipo, cutucava, caraca, o Cabral e tal. E é essa presença na mídia, né? Porque antigamente isso era só na televisão. É. E você não ia ter um professor em sala dando aula e ele tinha um programa de televisão, Só o por exemplo. Pasquale. Só o Pasquale. E o Sérgio Nogueira fazer o Verdade. soletrando. Soletrando. É. Não, e se você tem um professor que vai no Faustão no domingo,
na segunda seguinte ele não consegue sair de casa, cara. Exatamente. Né? Era assim, não era? Era. Hoje não. Hoje você tem a tua emissora lá, o teu canal de comunicação, a tua mídia, né? E aí você consegue ganhar autoridade. Isso é bizarro, porque a percepção muda. É a mesma pessoa, Sim. você tá fazendo a mesma coisa, mas a percepção de quem tá de fora, né, muda. Tu para na rua direto pra tirar foto? A galera te para? Eu? Shopping e tal. Ah, cara, acontece bastante. Quando não acontece, Tu às vezes eu curte? me ofereço, eu sou a primeira. O Curió tem essa paradinha, ó, quê? parou na rua, fala. Curió também. sempre lança. Não, eu tenho um problema gravíssimo de memória. E depois que eu tive a Manuela, então, parece que piorou. E já li que melhora. Tem estudos... Piora. Tem estudos dizendo sobre isso, né? Sério? Diz que demora... A gente fica... O nosso foco vai pra sobrevivência da cria, né? E você meio que... O resto fica meio... E você sacrifica o seu sono também, né? Várias Claro, coisas. Mas tem uma questão hormonal também, né? A gente vocês estão conversando com uma dinamite aqui, uma granada. Sobrevivente, uma sobrevivente. Só Deus sabe. Se eu não subo nessa mesa, se eu não dou na cara de vocês... Você faz stand-up, Carol? Uma granada. Eu sou Ela uma faz professora stand-up, séria, stand-up cara. comedian. Que stand-up que... Tudo bem. Aí, esse é um problema que eu tenho. Quando eu tô com a turma, na época, né, que eu pegava as turmas presenciais, eu sabia o nome de todos. 60 alunos, eu sabia o nome de todo mundo. Todo mundo mesmo. Acabou o ano letivo deles. É meu amor, meu querido, minha querida, todo mundo. Não conseguia Não lembrar. tem como, pô. Com exceções assim, né? Aqui e ali. Claro. Que eu fiz muitos amigos, assim, meus amigos hoje, muitos são da galera que estudou comigo. Mas eu esquecia o nome de todo mundo e tal. E aí, agora, por que eu tô falando isso? Não lembra, Não né? lembro. Que é pra comprovar que a loucura da mulher. Nada como audiovisual pra comprovar, né? Eu fiz isso aqui como um experimento pra vocês verem. Eu te perguntei se tu tirava muita foto. Muita foto. Ah, Isso. então tá. Então, assim, todo mundo que eu vejo na rua que tá me olhou 3, 4 segundos, eu falo... Faço assim. Aí se a pessoa responder, entendeu? Tu mete tipo um... Tá me olhando. Às vezes ela não tava nem te olhando porque te conheceu, Não, tu meteu um tchau. Sabe o que já aconteceu uma vez? Que maneiro isso. Lógico, eu vou passar de metida. Não vou. Passo de tudo. De metida Tipo assim, não o passo. pombo cagou no teu terno. 5 minutos depois você tá tirando foto com um monte de gente. De boa. Tô nem aí. Que maneiro. Uma vez, tava no aeroporto, aí, graças a Deus também, essa visibilidade da internet leva a gente pra muitas viagens, né? Assim, inclusive tem muita oportunidade, muito convite mais fora do Rio do que no Rio. Ah, imagina. Porque aqui no Rio tem muita gente também, né? Uma galera fazendo o mesmo trabalho, muita gente boa. Tem gente boa no Brasil inteiro, mas no Rio, não sei. Eu tenho mais convite fora do Rio do que aqui. Apesar de ter uns convites legais aqui também. Aí no aeroporto, então, tava de óculos, tava lendo, não sei o quê. Tinha uma moça assim me olhando. Aí ela cutucou o marido dela. Eu falei, cara, muito famosa. É pra mim. Muito famosa, caraca. Aí ela falou, não falou. Aí eu falei, vou passar lá perto. Eu tava com a Bruna. Vai comigo, eu falei, Bruna, vou passar lá perto. Essa resenha é muito boa. Aí eu fui passar perto. Falei, vou comprar um pão de queijo caríssimo aqui nesse aeroporto só pra passar Gastar perto. R$52 pra ela tirar uma foto comigo. Aí eu fui. Aí quando eu fui chegando perto, ela me falou assim, oi. Aí eu falei assim, oi, sou eu. Abracei ela assim. Ela falou assim, não, eu queria te perguntar, esse óculos é de alguma marca? Juro. A Bruna não tava comigo, eu tenho testemunha. Eu achei muito lindo esse modelo de óculos. Aí eu falei, Ana Hickman. É minha marca, pô. Eu sou a dona da marca. Não era nem Ótica Carol pra eu poder meter essa. Ah, Não era. cara, que Porra. isso. Braba. Muito rápido. Não era. Mas aí, ainda já fica aqui uma dica também no patrocínio aí, né? Pode Pessoal crer. da Óticas Eu já Carol. Já fiz um trabalho com ele, gente. Maneiro. Galera boa da Baixada, tem uma galera boa pra caramba do marketing lá. Aí eu... Ana Hickman, não sei o que, procura a linha dela, tal, do ano que você vai achar. Não, tá bom, obrigada, tá. Eu saí. Aí a Bruna falou assim, você é ridícula. Eu falei assim, cara, eu achei que não tinha me conhecido. Comprou pão de queijo? Comprei. Nossa. No ódio. Tinha que fazer ela te pagar. Você parcelou, né? Você parcelou em 12 no cartão, né? Mas assim, acontece muito. Assim, é muito legal quando alguém vem e fala comigo, eu fico muito feliz. Acontece muito. Cara, esses dias eu tava Tava voltando aqui do centro, não lembro. Pô, acho que foi um dia de gravação de episódio, não lembro. E aí eu parei no metrô pra comprar um açaí. E aí, tipo, aconteceu exatamente isso. Um moleque parou e ficou me olhando. E aí, na hora, pô, falei, pô, só que desse dia eu dei sorte, era eu mesmo. Falei, pô, acho que esse moleque tá me olhando. Acho que ele vai pedir pra tirar uma foto comigo, perguntar quem eu sou. Pô, ajeitei até o cabelo. Fiquei pai. Quando eu fui comprar açaí, ele veio, pô, tu não é o Gabriel Trindade? Aí eu quase que eu abracei, claro, irmão, tirar uma foto. Que maneiro. Falei, sou, pô, me contive, né? Pô, famoso, me contive. Falei, sou eu, por quê? Ele, pô, não, eu te acompanho lá direto, meus amigos também tiram uma foto aqui. Falei, tira, me marca, irmão. Me marca aí que eu te compartilho.
Mó caô. Eu peço pra marcar pra ele me marcar mesmo. Pô, achar que eu sou famoso, pô, né? O compartilhamento é o bônus. Nos aulões também eu falo assim pra eles, na saída eu vou ficar lá na porta pra vocês poderem tirar foto comigo. Não é uma opção não, tá? Eu vou ficar lá na porta. Pra tirar foto. Que legal, né? Aí eu, abraço todo mundo, tiro foto com todo mundo. Essa sua situação que você passou lá no aeroporto, parcelando o pão de queijo no cartão e tal, né? Me lembrou de um sketch do Porta dos Fundos, que a Xuxa vai até a casa de uma mulher, aí a mulher fica gritando, já vai, pô! Aí abre assim, né? Aí a Xuxa fala assim pra menina, sou eu, Xuxa. Aí a menina responde assim, sou eu, Jéssica. É a Cagando Tati, na... né? A atriz. Isso é maravilhoso, né? Um Bom. pouco isso. Sou eu, Carol Mendonça. Oi, Parabéns. esse óculos. Tá bom, gostei do seu Aham, óculos, tá Carol maneiro. Mendonça. Valeu aí, tá maneiro. Carol, como foi esse processo de você crescer tanto na internet, cara? Deu um boom ou um conjunto de booms? Foi algum viral seu? Ou foi trabalho mesmo, incessante? E eu acho que foi um conjuntinho aí. Como eu falei, no início, peguei lá minhas tantas e tantas turmas do presencial, falei com todo mundo. Coloquei na mesa mesmo a minha vulnerabilidade. Falei, gente, tenho muito medo do pessoal não gostar. Então, quando eu postar alguma coisa, vocês têm que falar que tá boa. Se tiver ruim, fala pra mim no privado. Tá bom? Tá bom, professora. E aluno é fechamento, né? Já é, vambora. E pá. E aí, meus alunos, sei lá, peguei 1.000 e pouquinhos inscritos. Uhum. E aí eu falei, e agora? Aí comecei, gente, e a mãe de vocês tá me seguindo? E o pai? Que maneiro, cara. Cadê? Em casa, cadê minha propaganda? Colega da outra escola, cadê? Aí falava e tal. E, se eu bater tantos inscritos essa semana, eu vou fazer isso, vou liberar uma revisão maneira. Ficava assim e tal. Aí foi indo ali. Aí acho que bateu uns 10.000. Foi indo. E eu fui também persistindo em postar os conteúdos, né? Fazia aulas ao vivo, na época ninguém fazia. Aí 2 pessoas. Galera, meu Brasil, que acompanha que e lindo, tal. Cara, que era legal. minha mãe e mais alguém que maravilhoso, não sei. Carol, maravilhoso. Eu fico muito feliz, sério, de verdade mesmo. Ao vivo é difícil colocar uma galera ao vivo, né, cara? É difícil até hoje. É difícil, porque a pessoa tá passando ali. Ela viu ao vivo, talvez ela entre, viu o que é isso, pum, e sai fora e tal. Total. É difícil botar a galera ao vivo, né? Cara, e o que acontece? Existe uma movimentação também, assim, de venda de curso, venda de produto. Muito grande. Que coloca o ao vivo como a isca. Exato. Que é legal, é muito legal. Eu já fiz isso também, eu aprendi no começo, quando estourou esse tipo de lançamento, eu já fiz também. Só que hoje, quando você convida o cara para um ao vivo, ele já acha que é para vender o curso. Aí então tem um pouco de resistência e tal. Então eu tenho muito cuidado com isso hoje em dia, assim, como eu te falei, não dou nada faltando. Se eu vou dar o conteúdo, eu vou dar o conteúdo. É meio que um roteirinho, assim, de marketing digital. Não sei se estou falando besteira, mas é a percepção que eu tenho, né? Às vezes uma pessoa hiberna na rede social um tempo, né? Um produtor de conteúdo, ele hiberna, aí ele começa a lançar um troço atrás do outro, aí você fala, vai lançar outro produto aí, ó. Né? Ele começa... A estratégia, né, que é, tipo, a primeira, não a primeira, mas... A que deu uma explodida é essa, que é a do Fórmula de Lançamento, que tem até nome, CPL, que é conteúdo pré-lançamento. Então, o CPL são ali 3 vídeos, 3 aulas que você faz. Aí, antigamente eram aulas gravadas. Aí a galera já ficou de saco cheio de aula gravada, passou para aula ao vivo. Aí a galera ficou de saco cheio de aula ao vivo e agora faz num outro modelo. Faz um mini-curso, faz uma palestra, faz um evento. Porque o nível de consciência das pessoas vai aumentando, né, em relação àquilo. Então, hoje, o que muita gente faz? O cara já faz as aulas avisando que, de fato, eu vou vender um produto no final dessas aulas. Mas nelas tem um conteúdo que, se você não quiser comprar o produto, beleza, não tem problema, você assiste o conteúdo lá. Mas as pessoas não querem alguém ofertando ali o tempo todo, né? A gente tem resistência a isso. Exato. Mas aí beleza. Foi crescendo e tal, ali no orgânico mesmo, com a ajuda da minha comunidade do presencial. E foi. E eu sempre falei pra eles também, assim, que eu ia ser famosa, brincando. Que eu ia ser famosa, que eu ia no Jô. Era meu sonho no Jô, não consegui ir no Jô. E não sei o quê. E quando eu ficar famosa, na sala de aula, alguém fizesse uma gracinha pra mim, eu falava, quando eu ficar famosa, você vai querer falar que você tinha aula comigo. E agora aqui na aula você não quer dar valor, né? E brincava assim, bola. Aí um dia estou eu belíssima em casa, tô com o meu telefone, oi professora, tudo bem? Eu sou produtora da Fátima. Eu falei, que Fátima? Bernardes. Eu falei, eu falei, alguém me zoando, né? Falei, a produtora da Fátima ia ter meu telefone, né? Aí, olha só o pensamento na hora, né? Aí, isso aí, eu não tinha 50.000 seguidores. Tinha menos, assim, bem menos. E aí,
Eu falei, fala, quem é a produtora da Fátima? O que tu quer? Bem assim, com a mulher. Na base do deboche, né? E a mulher assim, esses professores. Não, ela rindo muito, Ela já deve estar Deus. acostumada com porque isso, ela, né? Claro. E ela falou assim, ela deve ter essa questão, o trabalho dela deve ser ligar pro pessoal que tem problemas psicológicos. Ela deve ser a descrição do currículo dela, ligar pro pessoal que não bate bem. Pra convencer que ela é a produtora da Fátima. Aí ela falou assim, não, é porque a gente viu no Instagram que você fala com o público aí, que tem interesse de língua portuguesa. Aí eu falei, caraca, ela tá falando sério. Aí eu, sim, pois não. Aí comecei a me endireitei a coluna, né? E falei com ela. Isso era uma segunda-feira. Ela falou, a gente queria ver a possibilidade de você vir aqui no programa quinta-feira. Aí eu falei, tá bom, não, mas a gente queria gravar também em algum colégio que você trabalha. Pode? Falei, pode, tal. E pensei nos meus diretores, né? Pensei no mais fechamento, o colégio mais bonito e tal, os alunos mais alegres ali que iam me ajudar. E foi. Qual colégio? Quer que eu fale? Deve O falar. PEC, que eu trabalho, que foi onde eu me fiz professora, né? O Maneiro. PEC. Que bacana. Um beijo aqui pros donos do PEC Urubatã, a galera toda, a equipe, pessoal, fechamento. Que bom. Aí eu liguei pra ele, falei, Uruba, o dono do colégio. Falei, Urubatã é gente boa. Falei, Uruba, meu amigo, parceiro. Eu falei, Uruba, Globo, não sei o que, não sei o que. Ele, calma aí! Mandou pintar a sala no dia. A sala já tava pintada. Ele não pinta melhor, manda pintar melhor. Aí no dia seguinte, o pessoal tava lá e eu peguei uma turma de colégio naval. Os alunos, né? Super fechamento mesmo. E fiz uma aula com eles. Com música, porque o que chamou a atenção na época foi a música, né? Porque eu fazia os vídeos dentro do carro, cantando, brincando, mexendo no som do carro, ligando o ar-condicionado, cabelo que voa, não sei o quê. Brincava assim. E fazia as paródias na sala de aula. Aí fiz com eles lá. A equipe gravou na terça. Na terça já. Não, na quarta. Foi na quarta. E agora eu não lembro. Mas foi muito rápido. E tal. E aí, à noite, o pessoal me ligou. Eu tava dando aula ainda, lá no PEC de Nilópolis. O pessoal me ligou e falou assim, professora, o convidado do dia que a senhora vem é o Cidade Negra. Você tem alguma paródia com música deles? Eu falei, claro, lógico. Como é que eu não vou ter? Lógico, com certeza. Você manda pra gente. Eu falei, cara, eu tô em sala de aula, me dá uma meia horinha que eu vou, assim que eu sair, eu mando pra você a letra. Tá bom. Voltei pra sala, falei, gente, esquece a aula, vocês estão me ajudando, vamos fazer uma paródia agora. Temos uma missão. Esquece a aula, que maravilhoso. Vambora. Aí eu falei assim, vocês conhecem Cidade Negra? Ninguém. Todo mundo assim, não. Falei, que isso, gente? Tony Garrido, vamos lá, Cidade Negra. Pra entender o erebo. Foi essa que eu fiz. Aí um aluno lá atrás falou assim, professora, meu pai gosta, ele gosta. Eu falei, qual é a música que você lembra? Que o teu pai sempre bota? Aí ele é aquela, eu falei, isso é raça negra, capeta, sai de sala. Vai pra diretoria. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, vou botar o Cidade Negra aqui pra gente ver no YouTube qual é a música que tem mais views, sei lá. Aí ouvimos algumas e tal, e por fim eu escolhi essa do Herê, porque aí eu rimava com porquê. Pra entender o porquê, que maravilha. É fã! Que lindo! O porquê, aí fui e levei, fiz a letra lá com eles, só mandei e fui. E aí, na quinta-feira eu fui. Aí, essa é a história que eu comentei aqui antes da gente iniciar, que no começo o meu Instagram era Português para Desesperados, que é o nome do canal. E aí, quando eu fui lá ao programa da Fátima, na época ainda tinha uma resistência, uma briga com o YouTube da Globo e tal. E tipo assim, não vamos falar o nome de nada, de nenhum canal, nenhum arroba, vamos falar o seu verdade, nome. Não podia. Falava redes sociais, plataforma de vídeos, né? Era uma loucura de tentar bater de frente, né? Hoje em dia, a galera da internet tá na Globo, Claro. Aí, não vamos falar o nome, tá? Eu falei, tá bom. E a Bruna tava comigo, trabalha comigo. Eu falei assim, troca tudo, bota Carol Mendonça na porra toda. Ela falou, no YouTube também. Eu falei, não, YouTube deixa como tá, mas o resto você troca. Ela, tá bom. Porque ela ia falar, né? Carol Mendonça e tal. Aí não tinha o arroba e botou professora. E ficou enorme, ficou assim, professora Carol Mendonça. Ficou grandão. Mas eu sinto que, pretenciosamente, eu sinto que depois apareceram muito mais professor e professora fulano e fulana. E dá certo também, né? Você abriu um caminho ali, né? Não sei se foi, né? Sem essa síndrome do Colombo aí, da cantora. Tem uma cantora que o pessoal fala que faz isso, mas não vou falar pra não ganhar hate. Eu não peguei a referência. Não vou falar, porque os fãs dela vão me matar. Aí... Comunidade forte, né? É a Anitta. Não, mas é brincadeira. É porque a Anitta realmente faz muitas coisas primeiro, antes de todo mundo. Aí tem uma coisinha ou outra que, se de repente não é, aí o pessoal fala... A galera fica perturbada. Eu não sei se foi, mas eu digo assim...
eu vi que não importa o nome, assim, se você tiver lá. É claro que o nome pode te ajudar, mas se a galera estiver atrás de você, a galera vai atrás de você. Que legal. Aí fiz o programa. Cantei com o Tony Garrido, quase desmaiei lá, negão cheiroso, coisa... E eu não sabia se eu era fã, se eu tava junto. Você era Errei a letra. Aí voltei, cantei de novo, ao vivo, tudo ao vivo. E tal. Minha mãe falando, cuidado com os carros pra não tropeçar. Porque eu não sei por que eu levei a minha mãe pra aquilo. Não sei por quê. Minha mãe ficava o tempo todo assim, ele tem degrau, hein? Ela ficou na plateia? Ficou do meu lado. Eu fiquei na plateia também. Aquele na frente. Né? Aí na hora ela me chamou lá pra frente, pro sofazinho. Foi muito legal, a Fátima foi incrível, assim, muito legal. Aí quando eu saí, já tinha assim uns 50 mil a mais de inscritos. Bizarro. Nossa, cara. Quando eu saí do Projac. É bizarro, cara. Caraca. Quando eu saí do Projac, eu tinha 50 mil a mais. Aí a gente trabalhou aquela audiência ali e conseguiu, assim, em pouco tempo, bater 100. Mas foi orgânico, digo assim... Não fizemos nada. Não, mas uma vez que terminou, você falou, caramba, antes eu tinha, sei lá, 50 mil, agora eu tenho 100 mil. Em 4 horas eu ganhei 50 mil seguidores. Você fez uma reunião de emergência com a equipe para começar a produzir conteúdo ou você continuou fazendo o que você já fazia? Eu liguei pra toda a equipe, que no caso era eu e a Bruna mesmo, que tava do meu lado já lá. Você ligou, ela atendeu do teu lado, né? Era só eu e Bruna. Inclusive, somos eu e Bruna hoje, ainda. Legal. Já fiz assim, como eu falei, já teve agência, já fiz lançamento com a equipe braba, já fiz tráfego pago, já fiz tudo isso. Mas hoje, a gente tá num ritmo que tem edição freela e quem tá comigo ali junto é a Bruninha mesmo. Um beijo, Bruninha maravilhosa. Um beijo, Bruninha maravilhosa. Bruna Aguilera. Bruna Aguilera? É Dua Lipa com Aguilera? Entendi. É um bom duo. Deixa eu te falar, professora. Você falou desses vídeos do carro, né? Cara, eu vi mas eu acho que você tinha tido a Manu, tipo, 1 semana, 2 semanas antes, né? Cara, com 1 semana, assim, sabe, de parto e tal, tava ela dentro do carro. Tipo, bom dia, concurseiro. Bom dia, não sei o quê. Eu falei, com aquela música do Elton John, numa versão meio batidinha. Aquela Cold, Cold Heart. Eu tava fazendo com essa música? Você estava fazendo. Não lembro. É um lapso de memória. Mas só pra dizer. Mas eu interagi com a música, ou não? Você interagiu muito com a música. Bom dia, galera, tal. Mas o ponto todo é que. Eu tô perguntando se eu interagi, porque às vezes a gente bota a música depois, né? Tipo assim, a música tá em alta. alta. Não, era música de... Você tava dentro do carro e tava no mesmo. carro. Isso aí. E era um bom dia, galera. Mas o que é bacana é que você não deixou, assim, esse período que é muito importante, né, pra mulher e pro filho, né? O período de resguardo ali e tal. Não parece que você tava se esforçando tanto, assim, né? Eu acho até que você, uma vez, você comentou isso, que na internet a gente tende a botar só o close e não botar o corre, né? Mas foi muito difícil, tem sido muito difícil essa conciliação de você ser uma mãe e você produzir tanto conteúdo de qualidade? É difícil, é muito difícil. Mas a verdade, falo pra vocês, que a produção de conteúdo em si, independente da maternidade, ela já é difícil, né? Porque eu vejo algumas amigas, até colegas de trabalho, já chegaram, Carol, eu quero fazer também. Me ajuda? Ajudo. Aí eu faço lá o cronograma, o que ela tem que fazer, boto no papel certinho e tal. Tu faz. Ela também não. É muito punk. Não é qualquer um que faz. Porque, assim, o caminho, ele é bem claro, ele é bem objetivo. Só que você tem que fazer e tem que persistir. Como eu falei, é live para 2 pessoas e você abraçando o Brasil, que uma hora vai. E aí, existe essa discussão, né? Será que é para todo mundo? E tal? Eu acho que é. Eu também acredito que, tipo, acho que é para todo mundo. Só que é muito punk. A gente tá fazendo agora o lançamento do livro do Thales. E aí eu tô coordenando o lançamento dele. E aí todo dia eu mando pra ele. Eu quero ganhar, tem que me inscrever? Não, na verdade. Foi muito bom vocês terem tocado nesse assunto. A gente tem uma cópia aqui do Thales de Mileto. Cadê a câmera aqui, ó? Ó. Tá achando que ia vir o pai que fez, ó. Sair de mão vazia. É o pai que fez aqui, ó. Aí, que coisa ó, linda. Tem a parte da frente, tem aqui a bundinha do Golden aqui, ó, também. Tá, e professora, essa cópia é sua. É sua. Muito obrigado. Isso é uma forma de agradecimento. Não estamos nos despedindo, não, tá? Mas é uma forma de agradecimento pela sua gentileza vir aqui. Olha, gente, que lindeza. Será que pega aqui? Não sei, tem que ver com o Leandro. Que lindeza. Vou colocar aqui pra cá. Levanta um pouquinho. Olha só.
Ei. Aí dentro, essa caixa dentro tem o livro e o livro... Aí tem um livro aqui dentro. Isso. Vizinho de cera. Pintado, Eu ia pedir, não deu tempo. Graças a Deus é fiel. Aqui, ó, o poder da mentalização. Deus é fiel duplamente porque ele me lembrou de trazer também. E eu tive filho recente, eu tô com lápis de memória, quase que eu não trouxe. Eu tentei fazer um callback horroroso, ficou horroroso. Manu vai amar. Ah, que bom Obrigada. que vocês gostaram. E aí Se eu não tivesse com a Manu tão pequenininha, eu queria ir lá ao lançamento, quero pra fazer uma tietagem lá. Ah, seria maravilhoso. Vai fazer um lançamento assim? Cara, vai ter depois da manhã, quer dizer, não, vai ser sábado, né? Sábado, dia 18 de março. Quando esse episódio for ao ar, já vai ter rolado. Vai ter ido. Mas excelente. Já vai ter um lançamento em São Paulo também, na Livraria da Vila, lá na Fradique Coutinho, dia 8 de abril. E vai ter um lançamento ali na livraria da Travessa da Barra no dia 25 de abril também. Aí, de repente, dá pra pintar lá já. Esse é bom, abril já hein? vai estar maiorzinha. Vai ser um merchanzinho do bem ali. Eu vou amar. Eu acho isso super legal. Eu acho que é muito importante a gente deixar fisicamente alguma coisa, né? Assim, acho que é consolidação do trabalho, do esforço. E tá lindo de verdade. Parabéns. Muito obrigado, tá? Muito obrigado. Aí. É Coisa meu mesmo? linda. É, pô. Não é só por vídeo, não? Não. É seu. Até porque a gente não pode falar no vídeo que é só pro vídeo, né? E vai acabar, falar depois? Então vou pedir pra gente... guardar agora. Vitor? E aí, lembrei. Aí eu mando pra ele ao longo do dia, ó, pô, tem que fazer isso e tal. Só que assim, já sabendo, por ter costume de trabalhar com lançamento, que aquilo ali não vai ser tudo cumprido. Porque é muito difícil. Aí a gente chegou e ele falou, cara, eu tô lendo tudo que você tá mandando, mas é porque tá punk. Eu falei, é punk, irmão. Mas assim, é muito difícil criar conteúdo, cara. Com a maternidade, acontecem outras questões, assim, né? Você, de repente, tem um corpo novo pra apresentar. Eu não tenho muito isso, não. Quem me acompanha sabe, porque eu boto uma cara ali bem judiada. Se tiver que botar, eu boto mesmo, não tem problema. Eu tento estar sempre maquiada, sempre arrumada, mas não dá. Quer dizer, até dá pra algumas pessoas. Pra minha realidade, não dá. Mas você tem um novo corpo, não tem tempo. Não tem tempo, você faz escolhas o tempo todo, assim, tipo, ela dormiu. Será que eu vou lavar um cabelo ou eu vou dormir também? Eu não dormi ontem. Não dormi ainda. Mas se eu não lavar o cabelo agora, eu não vou lavar hoje de novo. Não, então, até ela dormiu. Pô, vou gravar. Será que ela não vai acordar? Não dá. Não tem também. como. Agora que ela fez 2 meses, né? Fez 2 meses no dia 20 de fevereiro. Aí eu voltei a gravar uma vez na semana. Turno, uma manhã na semana. Que a minha mãe vai lá pra casa, vai ficar com ela. E aí eu fecho tudo, vou lá pra dentro com a Bruna e a gente faz o máximo que dá ali naquela manhã de quarta-feira. Mas é muita coisa, porque eu já tenho costume. Sim. Agora, os stories, os conteúdos de YouTube Shorts e Reels e TikTok, é no dia. Tipo, eu fiz ontem lá, o cara lá no Big Brother falou uma expressão. Aí tá todo mundo me perguntando a expressão. Aí eu tenho que gravar lá, não tem como eu deixar isso pronto antes, né? Verdade, é porque são os conteúdos de pauta quente, né? Mas como eu não tenho essa vaidade da maquiagem, né? Eu procuro uma boa luz e um silêncio. Se tiver, eu gravo. Boa. Pô, isso ajuda demais. Eu já trabalhei com uma galera, por exemplo, que não fazia por causa desse ponto. Mas é de cada um, então, né? assim, é de cada um. Então, assim, é uma vantagem ali. Mas é uma vulnerabilidade braba. Mas é uma vulnerabilidade braba, com certeza. Com certeza, porque é difícil de você pegar o telefone, pô, a luz tá maneira aqui. Às vezes a pessoa tá na rua, acontece alguma coisa, ela quer gravar pra mostrar mas ela não tá pronta. Não tá pronta. E por estar na rua, às vezes não se sente à vontade com quem tá em volta. Eu fiz um trabalho pra FM O Dia por muito tempo, né? Uma rádio aqui, pô, talvez a maior rádio aqui do Rio e tal, em audiência, número 1, PayPal. Fiz um trabalho pra eles. Sabe como que eu fiz esse trabalho? Não, eu gosto da FM O Dia. Eu amo. Inclusive, Kelly Jorge, ó. Kelly é minha amiga, maravilhosa. Mentira. Quer conversar com ela aqui? Pô, quero. A gente manda pra ela, ela é maravilhosa. Sou fã. Ela é muito maravilhosa e ela é jornalista. Tô ligado. Muito maneiro. Então, eu fui aos sites das rádios todas e peguei lá o Fale Conosco, ou então qualquer e-mail que estivesse lá de trabalho conosco, e mandei o e-mail para todas as rádios do Rio. Maneiro. E aí eu falei, FM O Dia não vão nem abrir, né? Mas vou mandar também. Foi a única que me respondeu. Sério? O Cadu, maravilhoso, pegou o e-mail lá no Trabalho Conosco, ou no Fale Conosco, sei lá. Pegou e falou assim, tem que você vir aqui me explicar melhor? Aí eu falei, tem. Aí eu fui lá e tal, apresentei, que eram dicas de português com as músicas da rádio, né? As músicas do line-up da rádio e nos intervalos ali. Dicas de 1 minuto e tal. Aí eu comecei e fiz esse trabalho lá. E um dia eu cheguei lá, é só áudio na rádio, eu não me arrumava pra ir na rádio.
Aí eu cheguei lá com a minha roupa de casa. Roupa de andar em casa, né? De pessoa em situação de rua, às vezes, furada e tal, com perdão da piada. Aí cheguei lá. Vai ser cancelada. Não pode falar isso. Mas todo mundo tem esse vestimento. Todo mundo tem, que é a melhor que a gente tem que bota e fica confortável. Aí eu cheguei lá na rádio e tal, não sei o quê, fui fazer meu trabalho. Aí o menino falou assim: você espera um pouco que o Zico tá gravando no estúdio que você vai gravar. Quando ele sair, você entra. Eu falei assim: tá bom. Eu falei: quem? Ele falou: o Zico. Eu falei: qual o Zico? Aí você: qual o Zico que você conhece? Eu falei assim: o Zico? Eu sou flamenguista louca, né? Sério? O quê? Falei: o Zico? Ele é o Zico tá gravando aqui pro canal. Eu falei assim: beleza, eu tô tranquilo. O cara falou assim: caraca, como é que eu vou falar com esse homem? Eu peguei, fui ao banheiro, tal, fiz alguma coisa, dei uns tapas assim pra ficar, né, rosa aqui. Foi ali naquele shopping que tem em frente, comprou roupa. Não dava tempo. Mas, pô, prendi o cabelo e tal. Quando ele saiu: opa, boa tarde, tudo bem? Poxa, e aí, tudo bem? Tudo bom, seu Zico? E tal. Aí ele foi: eu vou gravar lá embaixo, não sei o quê. Aí eu falei assim: pô, posso falar com você? Depois ele falou: pode, eu vou gravar lá embaixo, tal. Grava aí teu negócio pra você desce. Falei: tá bom. Aí fui, gravei minha parada. Aí falei com o pessoal da rádio. O pessoal: não, pode falar com ele. Se ele topar, pode usar o espaço e tal. E o filho dele que dirigia esse programa, que é do canal dele. Eu falei com o filho dele. Ele: não, ele vai adorar e tal. Aí quando foi, tipo, papo de 30 pessoas, assim, da equipe dele. Vai lá, fala com ele agora. Na frente de geral. Eu falei assim: caracas, vamos lá. Aí eu: Zico, tudo bem? Você quer te dar um abraço? E ele é um amor. Me deu um abraço, tal, não sei o quê. Falei: eu dou dicas aqui de português que aparecem aqui na programação da rádio. Você topa me ajudar numa dica? Ele falou: claro, agora. Eu falei: agora? Ele: agora? Eu falei: agora? E agora não sei o que eu faço. Eu não tava preparada pra essa parte. Eu com o celular na mão. Aí eu falei assim: ó, vamos falar de flexão de gênero do adjetivo. Não falei pra ele, né? Falei, mas pensei rápido. Falei: vamos falar de flexão de gênero do adjetivo composto. Nação rubro-negra. Só flexiona o último termo, né? O rubro vai ficar sempre no masculino, não vou falar rubra. Aí fala, galera, que o Zico Pé. E ele entra no vídeo e fala: um grande abraço pra nação rubro-negra e pra todos os alunos da professora Carol Mendonça. Aí geral assim: Pô, aí eu até arrepiei só de lembrar. Aí desliguei e tal. Aí saía. Assim, não tava sentindo minhas pernas. Não tava sentindo. Aí a galera: caraca, você é muito rápida. Eu falei: profissional, né? Acostumada, pô. Por dentro, quase morrendo. Derretendo. Mas então, assim, é pra ilustrar o aproveitamento da oportunidade. Porque, né? O meme, o viral, as coisas que realmente vão fluir, vão bombar, geralmente são assim, sem preparação, né? A gente faz um planejamento, eu gravo um negócio, eu falo: cara, isso aqui vai estourar. Aí só meu marido que curte porque eu peço. Ninguém curte, mas só ele. Eu falo: gente, não é possível. Aí, às vezes, um negócio que não tem nada a ver, bum. Né? Eu tenho um cliente meu que ele é médico, ele é tipo gigante também, tá? O cara é estouradaço. E aí o time dele, eu oriento o time dele, dou orientação pro time dele lá de marketing de conteúdo. E eles sempre falam: caraca, Trindade, a gente planeja o conteúdo junto. E dos conteúdos que a gente planeja, os que são planejados com timing, porque assim, tem time, mas a gente faz um planejamento, eles sempre vão muito melhor do que o conteúdo bonitaço que a design fez, que ficou lindo e tal. E isso é uma coisa que muita gente vem falando de diversos nichos, cara. O conteúdo que você faz que tem timing ali e que tem uma coisa que parece ser um pouco mais despretensiosa, ele geralmente performa muito melhor do que aquele outro que você planejou, que vai ficar tudo bonitinho, tá tudo lindo, tá tudo redondinho, porque é mais institucional, né? Agora tem uma dimensão interessante nisso, que você tem que estar pronto para surfar a onda. Você tem que ser um bom surfista. Então, por exemplo, o Corioli estava falando que ele, muitas vezes, ele inaugura várias trends, né? De matemática, teve um joguinho de matemática lá que ele viu que era um filtro, né? Ele ficava fazendo com a cabeça e tal, né? E aquele troço viralizou a partir do story dele. Mas isso porque ele tem uma prática absurda com essa linguagem. Tá entendendo? Tipo assim, se você pega não adianta você também pegar uma trend, um viral, uma parada que tá acontecendo agora. Mas se você já não tiver o traquejo, você não vai ficar um negócio tão natural e tão rápido, entendeu? Então você tem que o fato de você gravar constantemente faz com que você já esteja sempre pronta e preparada para se pintar um viral do BBB agora de noite, no próprio dia você já grava, né? Grava na hora. Isso tem acontecido com pelo menos uma vez por semana você mete um BBB ali, né? Do Arrozes. Arrozes foi muito bom. Teve que eu não tô lembrando, que era uma conversa com um cara de sapato,
Que era ele com outro cara lá que ficava falando um monte de negócio. Foi do ócio. Ócio de osso e ócio de ociosidade. Foi muito bom, né? Do Guimê, ele foi muito bom. Mas o Big Brother, né, já passou por uma fase de shadowban da galera, né, que o pessoal não consumia como consome hoje, depois voltou, né? Verdade. E eu confesso que eu gosto, eu vejo, eu assisto ao programa, eu vejo mesmo, então eu acho que me desestressa, fica ali uma bobeira. E agora, assim, com a Manuela, né, tem um momento ali que é a hora do programa justamente que ela para pra dar uma mamada mais longa antes de dormir, então eu fico ali vendo e tal, brincando, e sempre tem isso. Todo ano tem pelo menos um episódio de um vocabulário que a galera vai correr. Esse ano tá tendo vários, né? Vários. Mas eu gosto. E eu pego mesmo. O Big Brother é uma excelente fonte de criação de conteúdo, cara. São pessoas numa casa. Sempre vai sair comportamento humano, né, cara? Comportamento humano. Sempre vai sair coisa dali. É. E aí você falou agora, pô, eu confesso que eu gosto, que eu vejo lá em casa, a minha esposa gosta mais que eu. Ela é mais viciada, assim. Tipo assim, não consegue ver porque ela dorme cedo. Mas principalmente quando tem segunda-feira, que acho que é jogo da discórdia, sempre sai meme dali. Né? E aí é isso da prática. Eu já sei que vai sair um meme dali. Eu já sei que eu vou no site lá da Globo que vai ter aquela imagem ou que vai ter aquele vídeo em alta qualidade que eu vou poder baixar. Então, quando você tem essa prática, você já olha com um olhar até diferente. Por mais que você esteja se distraindo e vendo ali aquele programa, você já olha com outro olhar. Você já espera que saia alguma coisa. Mas esse olhar da produção de conteúdo, eu acho que eu já viciei na vida. Em todo lugar que eu vou, tudo que eu tô fazendo, tudo que eu escuto, eu penso assim, podia falar isso, hein? Podia falar aquilo, isso aí é bom pra comentar. Cara, e é maravilhoso porque é língua portuguesa, né? É o nosso idioma. É a maneira como a gente se comunica aqui. Então é uma coisa inescapável. Todo dia vai ter conteúdo, todo dia vai haver dúvidas, né? Isso é bem bacana. É infinito. Aí, voltando lá no programa da Fátima, fiz o programa, foi legal, cresceu o número de seguidores. Aí fui trabalhando ali. Aí na época, logo depois, saiu aquele funk que falava assim, malandramente, que ficou em alta muito tempo. E aí eu fiz o vídeo explicando que era um advérbio, né? Era o modo como você fazia alguma coisa. Só que no carro eu fiquei dançando igual uma louca. Nem sei como que era fazer uma coisa igual uma cobra drogada. Não sei o que era. E aí teve um alcance diferenciado esse vídeo também. Eu acho que foi o primeiro vídeo a bater 1 milhão. Aí foi. 1 milhão YouTube. Instagram. E na época era só até acho que 30 segundos de vídeo. Tinha uma limitação dessa. Acima disso era IGTV, não tinha isso? Alguma coisa assim. Era até 15, 30 segundos, 15 acima era IGTV. primeiro, depois foi pra 30. Eu, sinceramente, eu acho esse formato do Instagram ótimo. Eu acho o Instagram a rede social perfeita. Eu acho ele fantástico, assim, uma ferramenta fantástica, né? E eu acho que 90 segundos é um tempo certo para um Reels, assim, bacana. O short, eu acho que fica short, entendeu? Com perdão do trocadilho. Mas eu acho que o Instagram, ele consegue modular isso bem. E o Story também, eu acho que agora leva até 1 minuto, né? Individualmente, sim. Sim. Cada Story tem 1 minutinho ali. Mas o Story, por exemplo, é uma coisa que muita gente vem falando, pô, Trindade, o tempo que eu levo pra fazer um Story, eu prefiro botar no Reels, porque toda hora o Instagram me mostra um Story meu e fala assim, que tal transformar isso num Reels? Porque o Instagram tá jogando todo mundo pro Reels o tempo inteiro. Então a galera quase não tá criando mais no Story, porque o Story basicamente é a manutenção de comunidade, mano. Então você conversar com os seus ali que estão próximos, e tem gente que não tem paciência para isso. Então você vê que a pessoa que não faz Story com uma frequência ali, ele não está cultivando a própria comunidade, porque quem está ali é da tua comunidade, né? Você não vai alcançar novas pessoas fazendo Story, por exemplo. É muito difícil um Story viralizar, não sei nem se dá, né? Não dá, a não ser que seja uma coisa muito bizarra que as pessoas vão compartilhar. E aí é que é questão, né, cara? Que vai pro Twitter. Tem conteúdo que ele foi feito para ser Story, sim, porque é um conteúdo fugaz, assim, a ideia é você fazer ele desaparecer, ele foi feito para isso mesmo. Né? Eu tenho alguns quadros dos Stories. Eu tenho quadros. Tipo, manda treta, que eu peço pra eles me contarem uma fofoca e eu respondo a fofoca e tento colocar uma dica de português na fofoca. Fofoca é muito bom, né? É ótimo. Fofoca todo mundo gosta de fofoca. Eu sou muito fofoqueira, Bota na caixinha de pergunta ali. Eu perco um tempo de vida lendo comentário de gente que eu nunca vi sobre um assunto que não tem nada a ver comigo, que você não tem noção. Twitter? Tipo assim, no Twitter principalmente, né? Mas às vezes no Instagram também. Eu gosto de ler comentário. Eu consumo mais comentário do que stories dos outros. Eu também.
Eu vejo assim, tipo, como a pessoa recebeu aquilo ali, até em critério de laboratório também, né? Professora, um negócio que me inculca muito. Algumas das pessoas com o melhor nível de português que eu conheço, por exemplo, eu vou citar um amigo meu, que é um advogado, né? O Otto. Beijo, Otto. Maravilhoso. Beijo, Maravilhoso! Otto. Então... Não conheço o Otto, mas um beijo. Não, mas um beijo. O Otto, ele é um cara extremamente... Ele tem um nível de português bastante sofisticado, né? Em termos de peça que ele escreve, em termos do que ele produz, né? Ele também é ator, tô zoando. Pode ser. Só você que faz piada ruim, só entendi. você. Não. Entendeu? Peça. Eu entendi, eu adorei. Então, Entendeu? Faz peça. eu não sei se você é Dua Lipa ou se é Tira Lipa. É a versão feminina do... Tô tentando aqui. Mas se você perguntar, Otto, me fala aí o que é uma oração assindética, ele não vai saber, entendeu? E aí é muito estranho pra mim, porque o português, ele tem essa característica, né, de você poder ter um nível altamente sofisticado de escrita sem você necessariamente entender o que você está fazendo. Você entendeu o que eu quis dizer? Entendi perfeitamente. Porque, porra, se você chega pra mim, assim, eu acho que eu escrevo direitinho, né? Mas se você perguntar, Thiago, descreve, assim, analisa sintaticamente isso que você fez. Eu falo, cara, não vou saber muito bem, não. Eu vou lembrar de algumas coisas, até porque eu fiz concurso, mais de um, passei, mas não vou lembrar com muito detalhe. A que você atribui essa disparidade de você conseguir executar a mecânica da língua e se comunicar num nível alto, ao mesmo tempo você não entender o que você está fazendo num nível profundo? Cara, eu não sei se eu vou falar uma besteira. Vocês vão poder me dizer aqui agora, Porra, minha cara. Porra, não sou eu que vou te dizer isso, não. Não, vocês vão poder me dizer sim. Por exemplo, eu tenho lá perto da casa da minha mãe, um senhor que ele é pedreiro e ele constrói qualquer coisa. E ele não sabe ler. Sabe como é que é? Ele domina ali a prática da parada, é de confiança. Eu falo isso, aí amanhã cai em prédio de Mesquita. Seu João. Não, mas ele Aquele seu João específico, né? Né? Não, ele trabalha assim, ele não fez um aprofundamento técnico ali, né? Técnico. Formal, ele não é graduado, não é nada, mas ele sabe construir. E assim, de maneira, claro que não é igual, ele é uma exceção. Sim. E, na verdade, em relação ao domínio da língua portuguesa, a gente vai ter muito mais exemplos aí. Mas o objeto do estudo da língua portuguesa é a língua portuguesa. Para você dominar o português, basta que você se encontre inserido e atento. E aí vem a segunda parte da minha pergunta. Porque desde que eu estava na quinta série, né, também estou denunciando idade aqui, tá? Sexto ano. No sexto ano. Sexto ano. Desde que eu estava no sexto ano, eu aprendo sobre sintaxe, morfologia, essas paradas todas que você falou, né? Eu confesso que isso não me ajudou muito. Talvez em algumas determinadas disputas ajude, mas não muito. Assim, por que a gente, não vou dizer perde, mas por que a gente gasta, sabe, todos os anos, desde o Fundamental 2 até o médio, aprendendo esse tipo de português, se o que, eu vou usar o exemplo do Otto de novo, né? O que de fato ensinou o Otto a escrever tão bem foi escrever. Não, uma mudança de ênfase em torno de, olha, galera, vamos produzir mais conteúdo aqui, entendeu? E aí você de repente pega e corrige a partir do conteúdo que a pessoa produz. Não seria mais produtivo do que você ficar ensinando esse tipo de coisa? Não, eu acredito que é necessário sim que muita coisa seja revista na maneira como a gente aprende e como a gente ensina. Eu acho que tem como ser muito melhor. Mas eu atribuo o que acontece, pelo menos a minha experiência, especificamente a minha experiência, aonde aquilo nos leva. Então, assim, na Baixada Fluminense, a galera quer o quê? Concurso público. Na Zona Sul, o pessoal quer talvez o vestibular de início, depois um concurso público também, ou não. Ou o cara vai empreender, ou o cara na Baixada também. Assim, qual é o objetivo daquele cara? Aí, quando esses objetivos passam pelas provas, é o tipo de prova que vai doutrinar o tipo de aula que a gente vai dar. Porque se na prova, o cara é pré-militar, e na prova dele cai fonema, contar o fonema, quantos fonemas e quantas letras tem na palavra. Que ele vai usar isso só para resolver questão. Ele não vai usar isso para falar, ele não vai usar isso para escrever, ele não vai usar em outro lugar. Ele só vai usar para resolver questões, mas cai no concurso dele, então ele tem que estudar. E eu tenho que ensinar para ele. Mas no frigir dos ovos, eu tô concordando com o que você está dizendo, mas eu tô aqui formulando outros questionamentos, né? Sim. Que são mais fundamentais. No frigir dos ovos, o militar quer a mesma coisa que a universidade, quer que o cara escreva bem. Quer que o cara escreva no alto nível. Não.
Será? Porque o militar, ele não aprende isso pra escrever bem. Ele aprende isso pra... É uma concorrência, é uma prova, né? É um processo seletivo. É um processo seletivo. Mas poderia ser de outra forma, não poderia? Poderia, Ah, claro. poderia. Mas, e aí? Aí tem também essa discussão. Qual é a forma mais democrática da gente colocar o pessoal pra dentro? A gente Das selecionar, academias? É trabalhar comunicação? Ou trabalhar um negócio que ele pode decorar? Se ele quiser, se ele se esforçar. Eu não tenho a resposta, não. É difícil? Isso aí é difícil. É difícil porque o que é o democrático, né? O que é o democrático? É o cara fazer Beleza, a gente vai falar então, a gente vai analisar uma conversa. Aí ele tem que ter a capacidade de interpretar e compreender. Que é uma coisa difícil de ensinar. É fácil ensinar a contar letra e fonema. Mas não é fácil ensinar a interpretar. É muito difícil, na verdade. É aquilo que o Andrei falou, né? Você pode pegar um livro de neurociência, você pode jantar esse livro, você vai saber o que cada uma das partes do cérebro onde é que está localizado e tal. Daí você entender o funcionamento do cérebro é outra coisa. É essa percepção que eu tenho, entendeu? Uma prova dessa e um tipo de conteúdo assim faz com que você entenda os detalhes sem que você entenda o todo, ou você melhora no todo. E no final das contas, a gente quer que a pessoa seja capaz de interpretar um texto de maneira correta. Eu entendo a língua como um denominador comum, é a maneira como eu enxergo, né? Então você tem vários níveis de linguagem. Aqui a gente desempenha uma linguagem informal, porque é o que a ocasião pede. A gente está no podcast, o podcast é uma conversa. Se eu vou para um outro contexto, meu nível de formalidade muda, ou para cima ou para baixo. Claro. Existem muitos níveis mais informais que esse aqui, e existem muitos níveis mais formais também. Só que eu acho que a ideia de você trabalhar todos esses matizes é que você consegue alcançar linguagens diferentes e se abrir para universos diferentes. Se eu consigo alcançar, por exemplo, o nível de escrita de um Machado de Assis, que eu acho que nem é extremamente complexo e tal, mas é um nível um pouco mais aprofundado, mais difícil, né, de você ler e tal. Pô, qual a recompensa? A recompensa é que você consegue entender Machado de Assis, portanto você consegue ler um livro do cara. Sim. É um clássico, né? E o preço que você paga por não se aprofundar muito é esse. Então, um cara que, consegue contar grafema e fonema, mas um cara mas que não trabalha interpretação e não trabalha a linguagem orgânica, ele não vai entender textos sofisticados e literatura, esse tipo de coisa. Né? Sim, eu acho que são processos. Eu não sou do time de radicalizar e vamos mudar. Agora a gente não vai ver regra nenhuma, a gente vai conversar e produzir. Também não. Eu acho que a gente poderia dar passos aqui de lá para cá e daqui para lá. E encontrar um meio termo, alguma coisa que seja mais... Que é sempre baseado em teste, né? Não tem como a gente adivinhar qual vai ser o ideal. Eu acredito que esse formato do Enem... Eu não gosto da prova do Enem. Eu odeio a prova do Enem, na verdade. Somos três. Eu odeio. Mas eu também não gosto. Mas sim, eu acho que existe essa tentativa, uma né? ótima prova, pelo menos em matemática, para você avaliar se ele entende ali o básico. Mas, por exemplo, não é um bom processo seletivo. Talvez estejamos num dos melhores momentos que ele já atingiu, o Enem. Mas ainda é muito ruim, né? Ainda está muito aquém, né? Uma prova de que a prova do Enem, eu acho que é bastante inadequada, é a disparidade na prova de matemática entre texto e matemática. Você tem um texto desse tamanho, enorme, que ocupa uma página inteira para uma pergunta, depois você tem outro texto, uma pergunta. Então, e aí são 45 questões. Então, o desafio ali não é ser selecionado pelo que você sabe de matemática, é um preparo mental, que é aquilo de saber fazer a prova. Resistência. Então, é uma prova de resistência. A gente gosta de Big Brother aí, é uma boa prova de resistência. É muita coisa. Porque você não está fazendo só a prova de matemática, você tem português, linguagens, né, na verdade. E aí... É muito comum você ver questões fáceis serem erradas, porque o cansaço mental é bizarro. Sim. É muito grande o cansaço mental. Então, eu talvez pegue hoje uma prova do Enem de matemática e acerte as 45 questões, porque elas nem são difíceis. Mas é porque eu estou preparado mentalmente, eu sei fazer prova. Né? E é a diferença do pré-militar, que geralmente o pré-militar, ele sabe muito bem o que ele quer com aquela prova. Eu quero selecionar os alunos. Eu poderia selecionar com uma corrida de 100 metros, eu poderia selecionar, sei lá, numa entrevista, mas eu quero selecionar. Mas, Trindade, eu estou pensando aqui, o contexto de uma seleção, de uma prova para militar, é o cara se tornar militar. O contexto do Enem, sei lá qual é. Tipo, o cara vai sair dali para fazer qualquer coisa, né? Sim, exatamente. O cara vai fazer biblioteconomia, ou vai fazer medicina, ou vai fazer agronomia. Então é muito mais fácil você direcionar a prova quando você sabe o produto final, que é produzir um militar, né? Do que quando você não sabe. Por isso que, por exemplo, no pré-militar, o cara pode botar uma questão de contar fonema.
Porque se ele botasse uma de interpretação, não faria a menor diferença. Ele não vai usar aquilo ali profissionalmente. E se ele precisar de alguma coisa profissionalmente depois, ele vai aprender, ele vai ser instruído dentro da academia que ele vai cursar. Pô, o Enem não. O Enem, na real, é uma tentativa de pegar o ensino médio e adaptar para aquela prova. Só que acontece o contrário, né? O ensino médio está se adaptando pra ao mandar Enem. bem na prova. E sempre vai adaptar, né, cara? E eu vou falar um negócio pra vocês. A interpretação de texto, isso que a gente chama de interpretação de texto nos concursos, não é interpretação de texto. Porque interpretar um texto seria algo mega pessoal. Sim. O texto me bate de um jeito que não bate em você. Legal. Não tem como. Eu falo pra eles, não é estudar interpretação, é estudar o que um professor formularia dentro desse texto aqui, que não vai anular, que vai ter respaldo em qual linha. E, muitas vezes, a elaboração alopra, arbitrariamente joga ali um conteúdo que não se justifica e não anula mesmo, e vai embora. Mas, na maioria das vezes, eu falo pra eles, quem faz é um professor de português. Vamos pensar aqui, ó, o que um professor de português poderia perguntar. E, né, como ele vai respaldar isso. Minha aula de interpretação é assim. Porque, assim, cada mão no coração agora, todo mundo, que eu vou ler esse poema aqui. Pô, sempre pensei... Cara, minha maior questão era essa. Inclusive tem uma lenda, que eu não sei se é verdade, talvez vocês dois saibam, que não pode ter mais texto de autor vivo, porque uma vez teve... E aí o gabarito estava diferente do que o autor de fato quis dizer. Eu já ouvi falar dessa história. Eu não sei também o quanto apócrifo é isso, mas o cara fez a prova, ele fez a prova de que caiu o texto dele, ele tirou... Foi o Nando Reis. Foi o Nando Reis. Eu acho que a história é essa aí. Tem uma história antiga, e isso aconteceu agora, acho que em 2016, com o Nando Reis na FRJ. Isso. Ele errou todas. Isso. Ele errou todas? Ele errou. Então, na minha cabeça, quando eu era aluno, era assim, cara, interpretação, é algo pessoal. Beleza, é óbvio que tem coisas que tem opção ali que é a opção absurda. Do tipo, pô, não tem como ser isso aqui. Mas ainda assim, é pessoal. Vai que eu olhei e entendi aquilo ali. Cara, eu vou falar um negócio precioso mesmo. Vocês estão preparados? Porque aqui o foco é a educação, né? No sentido mais amplo possível. Mas a gente procura não falar muito de concurso, mas essa dica é preciosa. Uma coisa que me ajudou muito foi um conceito chamado PMR. Já ouviram falar nisso? Vai vir um gracejo. Não é. É princípio da melhor resposta. Ah, sim. Então você tem uma prova objetiva, prova de múltipla escolha. Às vezes você está fazendo uma prova e você fala, não, isso aqui pode ser, mas isso aqui pode ser também. Se você se depara, não conta que a questão vai ser anulada. Não fica contando com o ovo no fiofó da galinha, né? Faz o teu. Então você fala, não, qual é a melhor resposta aqui? A melhor resposta, você elege a melhor resposta. Então isso te safa, isso te livra de um monte de problema. E de fato eu utilizei esse princípio da melhor resposta desde então. Todas as provas objetivas que eu fiz. Não, tem que usar, tem que fazer. E dá certo. Mas eu vou te falar, a questão da parte de interpretação de texto é de fato essa... O aluno às vezes se agarra no que pra ele é a melhor resposta e você dá o gabarito, você explica, fundamenta, mostra qual é a linha, de onde você tira, pra mim não. Tá bom, mas pra mim não. Eu falo assim, então tá bom. Não, é o preço que ele paga não passar no concurso, é isso, né? Isso que você falou de, interpretação de texto, eu dou mostrando uma linha que foi um professor que fez, isso é muito mais plausível. Porque aí não é só interpretar. É você descobrir a resposta. Sai do pessoal e vai para um processo de investigação. Vou te falar, última vez que aconteceu isso comigo, que não era nem interpretação, é gramática. Que tem algumas coisas que a gente encara... que tem algumas coisas que a gente encara como interpretação, mas que a gramática safa. Eu sou gramatiqueira, né? Eu gosto de gramática. Aí, por exemplo, vou falar aqui, mas... Tranquilo. Sem pressão. Fantástico. Quando a gente tem um verbo transitivo direto, ficou tenebrosa. Não, eu tô acompanhando, até aqui eu tô indo. Um verbo transitivo direto, né? Um verbo que tem um complemento sem preposição. E, de repente, ele tá anteposto, ele vem antes ali do sujeito e do objeto. Por exemplo, se eu disser assim, comprou Maria um carro. Né? Se eu quiser aparecer e colocar numa ordem, né, que de repente vai chamar mais atenção, uma ordem inversa, comprou Maria um carro. Eu tenho um verbo transitivo direto e tem sujeito e objeto. Mas eles não precisam estar nessa ordem. Sim. O sujeito poderia ser Maria ou poderia ser um carro. Pela lógica, o carro não compra Maria. É a Maria que compra o carro. Certo. Então, pela lógica, se você tiver num texto denotativo, que não é um texto, né, ilustrativo, não é uma metáfora, Maria é o sujeito, comprou o verbo transitivo direto, comprou o quê? O carro, objeto direto.
Beleza, beleza. Geral, beleza. Aí eu boto assim, matou o tigre e o homem. Quem é o sujeito? Acabou. Já era, mano. Tiro, tapa na cara, mochilada, cadeira pro alto. Porque o homem pode matar o tigre pode matar o homem. Então essa frase é ambígua. Sim. A frase tem possibilidades diferentes de interpretação. Sora, não. Pra mim tá claro que foi o tigre. Eu falo, beleza. Então tu conhecia o tigre? Tu tava lá? Tu conhecia o homem? Tu tava lá. Vai que esse cara era o Naldo, né, É. cara? O cara enfiou a porrada no tigre, né? Tipo, é aquela parada que em todo, você que gosta de ler comentário, todo comentário tem. Era verdade ou era selva? É isso aí. Tipo, eu tava lá. Eu participei, eu filmei. Então, assim, aí, pô, pela gramática, não tem como a gente saber quem é o sujeito, quem é o objeto aí. Então, se não tem como saber, não tem resposta. Então, assim, como é que cai na prova? Cai na prova, justamente, a alternativa em que é impossível Isso aqui. designar o sujeito. A alternativa em que tem possibilidades diferentes e tal. A alternativa que a gente não consegue classificar. Vai cair assim. Ah, beleza, então. Aí Então, tudo bem. Mas ainda assim tem gente que vai embora chateado, pesquisando. Imagina, pô. Tigre, notícia, tigre mata homem. Já peri. Homem mata tigre. G1. Quem foi que matou quem? Isso aí. Cara, isso tem um paralelo ali com matemática, não exatamente dessa forma, mas matemática tem algumas questões que o enunciado não são tão claros e às vezes as pessoas forçam uma barra. Né? Então o professor às vezes pega uma questão que o enunciado não é tão claro, só que o professor já sabe qual é a resposta e ele sabe o que tem que fazer para chegar àquela resposta. Então ele força a não ambiguidade. E aí o aluno fica perdido, que seria nesse caso o professor falar assim, não, olha só, é o homem, porque logicamente o homem estava armado e tal, não sei o quê. Não, mas aí é o contexto... desculpa, perdão, pode concluir. Não, só para dizer assim, o texto daria um contexto... Porra, o texto daria um contexto. Tô falando merda que vai, continua, vai. Eu ia deixar você falar, mas o texto daria o contexto. Mas o que acontece em matemática às vezes é que existe uma forçação. E aí o cara, por ser matemática, o aluno aceita assim, beleza, eu não sei mesmo. É matemática. E tem questões assim, teve um ano do Enem, que foi 2009, que tiveram umas 5 ou 6 questões anuladas de matemática. E foi, coincidentemente, o ano que a prova vazou. E aí tem uma outra prova, acho que foi 2009 ou 2010. Por conta desse mesmo problema. Eram questões que eram mal formuladas. Tinham um texto, até dando um contexto, mas elas tinham muita ambiguidade. Então, por exemplo, quando você me falou disso daí, na minha cabeça, você ia falar assim, mas aí o professor vai dar uma justificativa para convencer o aluno. E na real, não. Não tem. Não tem como determinar. O que eu posso fazer é inserir uma preposição antes ou do tigre ou do homem, que quem tiver com a preposição não pode ser sujeito. Sujeito nunca tem preposição. Então, se eu disser assim, matou ao tigre o homem, aí Sim. o homem é o sujeito. Mas olha como é que dá pra derrubar também, Essa ó. maneira de enxergar português logicamente é o que me faz olhar e falar assim, eu mas consigo aprender Olha português só, um dia. agora eu vou te Aí tu vai desmaiar. me quebrar. É logicamente, só que o que eu tinha combinado? Que o verbo era transitivo direto. Sim. E a Isso. premissa do verbo transitivo direto é o quê? Que não tem preposição, tem mas pode ser preposição. preposicionado. Tem um Aí contexto ele é que obrigação pode, né? preposicionado, Eu bebi exatamente. da água. Não É, significa que isso você bebeu a água inteira. Você provou da água, né? Da água. Eu sou muito sinistro. Olha só, vou até mais longe, Carol. Se você chega e fala assim, comprou o carro uma mulher. Mas e se no texto de referência for um Ela carro é uma personificado? Maria Gasolina. Não, for um carro personificado. Uma fábula. Uma fábula em que o carro, Sim. entendeu? E assim, é justamente uma Pode, fábula onde... inclusive, ser a metáfora. Foi de- comprada Maria pelo Gasolina, carro, Maria Exato. Gasolina. Assim, um carro comprou aquela mulher. mas eu pensei nisso, é como se fosse assim, a vingança da objetificação. Não, tipo, mas ó, é a vez agora... Mas isso tudo rola na sala de aula, nessa aula. Isso tudo. As crianças, né, que às vezes são adultos também vão. E se eu conheço essa Maria, entendeu? Isso é muito maneiro, porque tem uns ICs que a pessoa supõe uma situação que é muito específica, que nunca vai acontecer. Mas ela quer a resposta para aquilo ali. Tipo, e se eu estiver num planeta que os carros andam e as mulheres estão à venda e tal? não sei O quê, planeta dos sacou? Transformers, porra. As pessoas vão fazendo essas suposições. Gente, o planeta mas eu dos adoro. Transformers. É disso que eu sinto falta. Isso é muito. É porque a aula é viva, né? Ela é viva. É o que me. Eu ainda tô em sala de aula lá há pouquinho tempo, mas o que mais me motiva a continuar é isso. A aula é viva. Vem do nada uma pergunta que eu não teria criatividade para imaginar que alguém faria, Sim. e o moleque de 13 anos solta. Pô, Trindade, mas. E se. E aí vem. Pá. E aí, às vezes, é o tema da aula inteira. É isso aí. Mas posso te falar, uma parte que eu adorava de gramática, eu gostava de ler gramática, né? Uma parte que eu adorava era aquela parte de estilística,
que aí tinha figura de linguagem. Aham. Cara, eu achava aquilo tão legal. Pô, justamente porque aquilo expandia o meu repertório, assim, de figuras possíveis, de construções possíveis. Coisas que eu não imaginava. E eu acho que era a gramática do Hildebrando, que tinha uns exemplos de literatura mesmo. Eu não sei se era do Hildebrando, tá? Mas que tinha uns exemplos de literatura. Aham. Então ele falava, por exemplo, de metonímia. Aí ele dava um exemplo da literatura. Falava de hipérbole. Aliás, babado quente aqui, professora. Eu tô atrás de uma informação que eu não consigo achar em lugar nenhum. Não é, isso é um desafio, uma lição de casa para você, tá? Para você ajudar a gente, tá bom? Existem 3 figuras de linguagem específicas que eu vou recortar aqui: hipérbole, parábola e elipse. E existem 3 cônicas na matemática, que são hipérbole, parábola e elipse. Cara, não é coincidência, tá? Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. Ou alguém viu e achou bonito e falou assim, porra, já que existem esses 3 nomes, eu tenho 3 imagens aqui, eu vou dar isso, porque não é possível. Não é coincidência. Agora, por quê? Assim, E eu te confesso que nunca vi ninguém fazer essa isso associação. é uma coisa que também eu fico, às vezes, remoendo. Fica de pesquisa mesmo, porque a princípio acho que não. Porque é muito bizarro, cara. Mas assim, a língua portuguesa ela tem desses desdobramentos, né? De coisas que você vai ver aqui, você vai ver lá, e às vezes tem tudo a ver e às vezes tem nada a ver. Acontece também, mas vou procurar. Eu vou mandar essa resposta pra cá. Antes do episódio subir, eu vou mandar. Aí vocês... Braba. Eu, inclusive, já fiquei tentando achar ali, pô, mas será que tem alguma coisa em comum? Então, mas não... Aparentemente não tem, pô. Aparentemente. Falando de aparência. mas não é possível, cara. Não é possível. Isso te intriga muito, Tiago. Isso me intriga demais, cara. Não é possível. Professora, então chegamos àquela parte final em que a gente vai fazer o desafio. E lembrando, se você acertar o desafio, você vai ter o direito de escolher qual música do TikTok a gente vai dançar. E eu e o Gabriel, a gente tem que dançar. Tem que pagar essa prenda. Se você errar, Alô, churrasquinho. Alô, churrasquinho com X. E se você errar, a gente vai escolher uma música do TikTok pra você dançar. E pode deixar que a gente vai caprichar, não se preocupa, tá? Eu topo. Beleza, então. Aqui, mas vamos pagar a prenda no Instagram. No Instagram? Vamos pagar no Insta, fazer uma live. A gente faz uma livezinha. Compartilhar. Aí é bom que dá tempo de ensaiar. Dá. Vai ser arrumado, não é qualquer coisa não. Tá, eu gostei. Então vamos lá. A pergunta é, atenção. Qual a definição de literatura? Não. Tô de sax. Não, tô de brincadeira, não é essa não. A pergunta é, atenção, Brasil. Qual a etimologia da palavra garrafa? Também tô de sax. Garrafale, do latim garrafale. Não, brincadeira. É o seguinte. Por que o adjunto vai ligar na Globo de madrugada? O adjunto? Eu não sei. É porque o adjunto adverbial. Pedro Bial. Desistiu rápido. Ele Adver. Então ele vai sintonizar na Globo, ele vai ligar na Globo. A com H. Com H. Verbo haver. Galera, pra quem tá Essa eu vou dançar com gosto, porque essa foi muito boa. Muito obrigado. Foi muito boa. E pra quem não entendeu e não achou graça, aqui está sendo extremamente engraçado, tá? Isso é recalque teu. Isso é recalque porque você teu. não sabe o que é adjunta adverbial. Não sabe, cara. Adverbial. Mas ele é adverbial, com certeza. Tá bom. Professora, então, faz uma perguntinha e eu faço, a gente fecha? Sim. Tempinho para mais 2 perguntas. É sempre saindo das que eu falo, hoje é o que eu vou falar. Não, que a da última vez você me deu esporro, né? Professora, estamos encerrando, temos tempo para mais 2 perguntas. Roubei a fala dele. Não dei esporro nada, tá maluco. E a gente toma esporrinho por causa disso, né? Quem sou eu pra te dar esporro, rapaz? Eu, hein? Carol, é o seguinte, é uma pergunta que não é nenhuma dúvida que eu tenho, mas eu queria saber a tua opinião, porque eu vejo muita gente trocando ideia ou debatendo ou falando sobre uma dualidade que é falar o português muito rebuscado e não se comunicar tão bem, e falar um português informal e conseguir se comunicar muito bem. Você acha que tem um meio termo que vale a pena, ou se você tiver que escolher um, por exemplo, para ensinar numa escola? Imagina uma realidade de escola pública. O que você acha que é mais vantajoso para ensinar para aquela criança ali? Então, eu acho que é justamente o contrato situacional da parada, né? Onde você tá, com quem você quer falar, para quem, ou melhor, além de... Vou fazer de novo.
Me perdi aqui, tá? Esse eu não vou cortar não, tá, cara? Pode falar, pô. Pode falar, cara. Igual o Tasman. Não falando nada com nada. Vamos de novo. Manda ver. Eu acho que depende, é a questão do acordo ou do contrato situacional. Você está falando para quem e com qual objetivo? O que você quer mostrar? Não é impossível você ser acessível e formal. Formalidade não é distância total. Porém, a informalidade, ela é proximidade. Sim. E assim, às vezes, uma vez um seguidor perguntou assim, por que você fica usando funk e falando desse jeito igual um marginal? Assim, Isso, cara? com essa delicadeza. Igual um marginal. Assim, porque eu sou do movimento, porra. Não, eu pensei assim, será que eu explico pra ele o que significa marginal, ao pé da letra? Será que eu respondo? Mas aí eu já aprendi, eu não falei naquela hora do hate, eu já aprendi o que eu tenho que fazer. Esperar um pouquinho, porque os meus seguidores vão lá me defender. Exato. Eu não preciso fazer. Eles vão lá e falam, sai daqui, se manca, desgraçado, sai. Eles vão lá brigar. E aí eu fiquei pensando assim, cara, esse cara acha que eu faço essa escolha pra montar um personagem, que poderia ser, só que não é, sou eu mesma. Eu sou essa pessoa, eu falo desse jeito. Eu, na verdade, eu contorno pra menos, né? Eu dou uma segurada ali pra não extrapolar, pra não ser, de repente, ofensiva pra um determinado grupo. Tipo a história do cartão clonado, que tu fez clonado. sozinha ali, a piada que a Bruna falou. Pô, é isso aí. Essa história acho que não entrou, acho que a gente conversou antes. Mas a gente, antes aqui, né, na resenha, eu tava explicando pra eles que um funk que fala de cartão clonado e outro dia eu tava cantando, quase coloquei num vídeo de uma aula. E aí, a Bruninha, que edita, que dirige o canal, falou, tá maluca? Não vai fazer isso e tal. Eu falei, corta. Aí, então, assim, existe você pensar... Eu faço palestras para professores, por exemplo. É outra pessoa falando. Entendi. Não é a pessoa mais formal do mundo, também não. Mas é uma pessoa mais formal do que a professora. A palestrante, ela é mais formal. Mas eu acho que também tem momentos da palestra, né? A gente muda tom de voz, a gente muda postura. Então eu tô falando aqui, queridos colegas, é muito bom receber vocês. E vou falar pra vocês um negócio aqui. Aí a pessoa sabe querendo ou não, gera uma identificação, porque quem tá ali também, às vezes, tem esse perfil, né? E demonstra também que você tá brincando com as ferramentas, que você domina, você sabe, você tem como usar aqui e ali. Eu acredito que, mais do que parecer inteligente, no caso da sala de aula, ou da rede social, quando você ministra ali para educar, mais do que parecer inteligente é você promover o senso de comunidade. Eu priorizo isso. Então, por isso que eu uso uma linguagem mais informal, mais parecida comigo mesmo. Então, é uma questão de escolha, o que você quer. Né? Você quer falar para professor, você quer falar para empresário, você quer falar para advogado, você quer falar para quem? Aí você escolhe o que é mais adequado ali para você. E paga o preço por não se adequar plenamente, né? Exatamente. Que é o caso de... que o professor, não sei se era o Arenildo que estava contando, se era o Everaldo Bechara. Everaldo acho que era sobrinho do Evanildo, né? Que teve um professor de português que foi roubado, né? Pegaram alguma coisa, tipo, que estava na carteira dele, sei lá, e saíram correndo. E ele foi gritando assim, peguem no. E aí ninguém entendeu porra nenhuma. Quando começaram a entender que ele tinha sido roubado, o maluco já tinha vazado já. Então assim... Eu tô rindo com compaixão. Com muito compaixão, Poxa. né? Enfim. Tem que ficar sem a carteira pra aprender, pô. Não dá, não. Exato, cara. Né? Você, não, temos que botar uma ênclise aqui, porque você não pode botar próclise, porque é começo de frase, socorro. Então, professora, eu vou fazer uma última pergunta e em seguida a gente vai abrir o microfone para você, para suas considerações finais. Você falou em algum momento ali, mais pro começo do episódio, que interpretação é uma coisa crítica, obviamente, para a língua portuguesa, né? Por razões óbvias, mas também é muito importante para a matemática. E você acha que que existe espaço para um trabalho conjunto entre professores de português e de matemática, coordenadores de português e matemática, para realmente melhorar essa dimensão de interpretação na matemática, porque a gente pode te assegurar que é muito complicado, né? Realmente... os garotos muitas vezes eles não conseguem entrar na parte da matemática porque eles não entenderam a parte anterior, que é a interpretação, né? Então você acha
que o melhor caminho para melhorar essa interpretação seria via parcerias entre professores de português e matemática? Eu acredito que é possível, sim, fazer uma parceria. Inclusive, eu faço um trabalho muito legal com o professor Rodrigo Sacramento. Não sei se vocês conhecem. Sim. Parceiro. Sacra. Dividimos algumas turmas já. Sacrinha Gente boa demais. meu irmãozão. E a gente faz uns aulões juntos ao longo do ano. E às vezes a gente faz com o Silvio Prédios também, de Química. Silvinho, inclusive, que foi no Jô Soares. Foi no Jô. Foi do Funk da Pilha. Foi isso. Silvio também, fechamento. E aí a gente presta juntos um trabalho pro Comitê Olímpico do Brasil. Tem 3, 4 anos já. E esse trabalho é falar de língua portuguesa, de matemática e de ciências, né? O Silvio, incluindo esportes, incluindo valores olímpicos, incluindo os atletas e os espaços de esporte disponíveis aí no Rio de Janeiro e no Brasil todo também. Então, assim, dá para fazer tudo junto e dá para fazer mais. Dá para fazer muita coisa. E quanto mais esse tipo de integração acontece, mais a comunidade escolar se fortalece, ainda que digital. Né? Mas assim, esse ambiente de aprendizado, ele se torna mais propício e mais confortável para os alunos. Qual aluno nunca ficou doido com o fit? Na aula do professor tal, chegou o professor tal junto. Caraca, era o auge, né? Cara, aconteceu isso e tal. Eu sempre fui muito fã de escola, né? Tem gente que não gosta de escola. Eu amava a escola, eu não faltava aula. Eu sempre adorei a escola. Também gostava. Amava. Tem gente que não gosta, mas... Eu não gostava nem muito de estudar, mas ir para a escola isso era aí. muito bom. Depois a gente teve que estudar, né? Mas eu também não vou lá estudar, não, mas eu queria ir. Minha mãe falava, vai hoje não, fica com a mãe. Eu falava, não posso não, eu tenho que resolver os negócios lá, né? Meus grupinhos. Isso rolava mesmo? Juro pra você. Isso parece aquela história do cara, do mendigo que chegava, pô, me dá um dinheiro pra comprar uma cachaça aí. O cara, não, tu vai comprar pão que eu sei. Ele, não, é cachaça. Tá igualzinho essa história, tá? Eu juro. A mãe falando, não, fica aqui com a mamãe. Não, tem que ir pra aula. Assim, minha mãe carente a vida toda. Minha mãe falava, vai hoje não, fica em casa. Eu falava, não dá, eu marquei um monte de coisa, tenho que resolver meus B.O. lá, minhas São os coisas. eventos sociais do adolescente, né, cara? É na escola. Eu pode adorava crer. ir pra escola. Fofoca, isso, muitas fofocas. Tudo, assim, depois, quando eu comecei a estudar pro concurso, aí eu começava a ficar um pouco cansada. Faltava pra estudar. Quem nunca, né? Hoje eu não vou pra aula, não, porque eu tenho que estudar. Acontecia. Mas acredito que, com certeza, é muito importante a gente, como eu falei aqui, não sei se foi por hora ou se foi na nossa resenha antes de começar a gravar, eu quero me encontrar com a matemática, com a parte de exatas. Eu corri a vida toda, mas eu sei que isso me faz falta. E isso vai me acrescentar, vai ser bom pra mim. Só que, então eu acredito que é importante a gente parar com isso. De você é disso ou você é disso? Você é bom nisso ou você... Não. Você pode ser bom nos dois, em tudo. Você, é super possível e é importante pra você. Que você se desafie, que você não invista tempo, dinheiro e emoção só no que você se acha bom. Você pode ser bom no outro também. Desde que você tente e que você se esforce ali. Maravilhoso, professora. Então, considerações finais, o microfone é teu. Muito obrigada por me participar. Tô podendo aí vir uma vez por semana, ver qual o dia que vocês vão querer. Porque é só matemática aqui nesse canal, então acho que é importante a gente colocar uma mulher e uma pessoa de português. Quem dera se eu pudesse, né? Mas eu fiquei muito feliz, contem comigo. É comum, depois que eu vou aos lugares com essas pessoas, vocês me mandem dúvidas via WhatsApp. Professora, é isso ou aquilo? Pode mandar, mas mande também um convite para um churrasco, para um evento, né? Pode deixar. Muito obrigada. Eu falo, passei na prova, eu falo, E aí? Brinco Cadê? com ele sempre assim. Maravilhoso. Muito obrigada e parabéns pelo que vocês têm feito aqui. É muito importante. Eu tenho vontade de criar um podcast também. Que legal. Eu sei a dificuldade e o trabalho que é para manter no ar, para poder começar. Então, parabéns de verdade. Esse tipo de espaço é transformador, de fato, né? Maravilha, obrigado. Bacana. Tô muito feliz. Muito obrigado, Carol. Muitíssimo obrigado, professor. E a galera que acompanha lá, né? No Instagram, no YouTube, canal Português para Desesperados, no Instagram, professora Carol Mendonça, e no resto todo, professora Carol Mendonça também. É isso. Passar em Maravilha. Deodoro. Professora Carol Mendonça, pergunta que o pessoal lá também já tá sabendo. E já o pessoal da Vila de Deodoro já conhece? Conhece, pô. Vila Militar, qualquer Vila guarda Militar? ali, barraqueira aqui, mora aqui, grava vídeo alto, beça, atrapalha todo mundo, sou eu. Todo mundo já sabe. Meio de Mesquita. Meio de Mesquita. Carol, Maravilhoso. muitíssimo obrigado. Imagina. Cara, Muito foi obrigado, incrível. Meus amores, beijo no coração e até a próxima. Valeu. Um abraço.